Ai, não. A senhora parece que vai dormir direto. Ei, senhora, não. Isso não é a regra. Medo de quê? Não tem ninguém. Temo ofender a deusa da alegria. É azar, não faz bem. A deusa da alegria não vai culpar. Senhora, afinal, é o seu primeiro casamento. Aguente firme só mais um pouco, tá? Eu imploro. Tá bom, vou te ouvir. Senhor Vasconcelos! O senhor Vasconcelos chegou! Rápido! Pegue logo! O noivo, por favor, recite um poema. Tecido branco como lua. Pearls iluminam a cortina. Vejo a beleza sob a abanadeira. Hoje nossos corações se unem. Se a noiva estiver satisfeita, retire a abanadeira e revele seu rosto. Que beleza deslumbrante. As velas da sala perderam o brilho. Que beleza, senhora! É um verdadeiro esplendor. Sou feia? Por que diz isso? Então por que não me olha? Não é. Só não é feia? Dizem que a filha legítima da família Duarte é virtuosa, calma e tímida. Isso é ser tímida? Sua beleza é como a flor de pêssego, radiante e viva. Um homem de 28 anos, casado pela segunda vez, fingindo ser um rapaz inocente. Entrem no aposento e vivam felizes. Senhora Duarte, já que casou comigo, daqui em diante... Primeiro, eu tenho um nome, Marquês. Pode me chamar pelo nome. Segundo, não gosto de olhar para cima para falar. Pode não ouvir direito. Marquês, pode começar a falar. O motivo deste casamento, você deve saber. Sei. A princesa Aurora, a favorita de Sua Majestade, ama o Marquês Nuno Vasconcelos. Só quer casar com ele. Pai, me despeje em casamento com ele. Eu amo o Marquês há muito tempo. Eu quero casar com ele. Senhor Nuno, o que acha? Se a princesa for tão insistente, Sua Alteza vai desconfiar, achando que quero o poder militar. Majestade, a princesa é nobre, não ouso desejá-la. Meu coração já é de quem eu quero casar. Isabela Duarte de Porto Real. Certo, aprovo. Decreto agora o casamento de você com Isabela. Assim, a família de Porto Real, longe da política, foi a escolha do senhor Vasconcelos. Já que casou comigo, é minha esposa, a senhora do Palácio Vasconcelos. Eu cumpro meu dever de marido, te protejo e te dou honra. Você só precisa cumprir seu papel e não ter ideias loucas. Entendi. Já é tarde. Vamos descansar. Você cheira bebida, não gosto. Vou tomar banho. Que falta de decência! Aprendeu?
Não sei. Mas o Marquês está aqui. Não sei servir um homem. Você não sabe servir uma mulher? Alguém aí. Marquês, Traga água. Vou me lavar. acordou, senhora? Não, deixe ela dormir. Sim. Marquês. Isabela, acorda. Hoje vamos servir chá à minha mãe. Levanta logo. Isabela, se não se levantar agora, não vou com você. Esqueceu a primeira condição que aceitou? Calma, Marquês. Quando a senhora acordar, ela mesma se levanta. O que ela disse? A senhora disse para não esquecer a primeira condição que aceitou. Por ordem de Sua Alteza, vim a Porto Real pedir a mão da filha mais velha da família Duarte, Isabela. Espero que o Marquês aceite minhas 3 condições. Primeira, que eu possa dormir até acordar. Segunda, que eu possa sair à vontade. Terceira, que eu controle a casa. Eu aceito. A primeira, que ela possa dormir até acordar. Sua senhora, até que horas ela costuma dormir? Ela geralmente acorda às 10. Que horas? Às 10h45 da manhã. Desde os 3 anos. Eu me levanto às 6 da manhã. Já faz 25 anos. Acordar às 10h45 da manhã. Isso é desperdício de tempo. Dessa forma, ninguém a repreende? O Marquês não sabe. Minha senhora dorme muito desde criança. Se não dormir o bastante, fica sonolenta o dia todo. Desde a morte da senhora, o senhor Duarte a mimou e dispensou as visitas. Que seja. Ela é só uma moça de 18 anos. Dormir mais não é grande coisa. Só preciso esperar ela acordar. Mande avisar a matriarca. Diga que peguei um resfriado hoje. E que levarei a nora ao meio-dia. Sim. Rosa, que horas são? É meio-dia. Tão tarde? Não é à toa que tô com fome. Isabela, Hum, sabe que temos que cumprimentar minha mãe hoje? eu sei. Mas se não fosse por você ontem à noite, como eu dormiria até agora? Que absurdo. O que acontece na cama não se fala em público. Já que fizemos, por que não posso falar? Marquês, diga se eu não tenho razão. Quanta pose. Que linda, senhora. Você me encantou. Hoje, senhora, qual quer usar? Querido, qual cor você acha melhor? O que é isso? Batom. O tubo é fácil de carregar. O jade é frio e evita que o batom derreta. E o design da capa é só para ficar bonito. Qual a diferença? A do meio. Vermelho carmim. Fica bem.
O que é isso? É o batom que o Marquês escolheu. Marquês, sentiu algum perfume? Não. Que sem graça. Vamos cumprimentar sua mãe. O Marquês tem razão. Tenho hipersonia desde criança. Se não dormir o bastante, não consigo me levantar. Preciso dormir até o meio-dia. E preciso dormir 6 horas para poder acordar. Então, mãe, a regra de me apresentar diariamente, temo que não consiga cumprir. Não. O que acontece se não dormir? Se não dormir o bastante, temo que afete os herdeiros. Ah, exato. Mãe, se não dormir o bastante, ficarei de mau humor. Com o mau humor, me sinto sufocada. Com o tempo, afetará todos os meus órgãos. Logo, não terei filhos. Mas a minha doença não é grave, mas não é leve. Basta dormir o bastante e não me forçar a acordar cedo, que eu fico bem. Absurdo! Nunca ouvi falar disso. Você não está me enganando? O mundo é grande e tem de tudo. Mãe, não está ouvindo agora? Tá, deixa pra lá. Só por causa dos herdeiros. Então essa doença existe. Será que também tenho hipersonia? Também fico muito sonolenta? Senhora, a segunda e a terceira senhora chegaram. Pedro, pode ir? Nós vamos ficar aqui. Temos mais o que falar. Mãe, Você deve ser a nova cunhada. Você parece tão jovem, me dá vergonha te chamar assim. Sou Patrícia Vasconcelos, me chame de Patrícia. Sou Isabela Duarte, me chame pelo nome. uma sereia. Sereia. Melhor que a sua cara de pão. Ou de panqueca. Se espalhar umas sementes, viraria um pão de gergelim. Você, como julga pela aparência? Julgar pela aparência? Não foi você? Vi que sou bonita. Ficou com inveja e me chamou de sereia. Você só é um pouco mais bonita. Com olhos maiores, pele mais clara. E cintura mais fina. Não tenho que se gabar. Obrigada pelo elogio. Você também é bem fofa. Já serviu chá, senhora. Agora todos os Vasconcelos estão contra mim. Não vou ficar no caminho. Vou ao quarto descansar. Mãe, olha pra ela. Mãe, então eu também vou. Senhorita, finalmente voltou. Ouvi a briga lá. Ninguém te maltratou, né? Eu cresci comendo comida, não comendo desgraças. Como eles poderiam me maltratar? Quando tinha 8 anos, minha mãe morreu. A concubina do meu pai me maltratava. Quer comer? Se quiser, ajoelhe e implore. Se não, vou te mandar mendigar. Não fui reclamar com meu pai. Só fui lhe dar mal na rua. Não é a filha dos Duarte? O que aconteceu? Minha mãe morreu. A concubina não me dá comida nem roupa. Me mandou mendigar. Que menina mais pobre. Que absurdo maltratar a filha legítima! Acho que o Manuel Duarte não quer mais o cargo. Agora toda a cidade sabe que maltrato a filha legítima. Mas eu não fiz nada. Saia da família Duarte. Nunca mais apareça na minha frente. Não. Desde então, ninguém mais ousa me maltratar. Que bom, senhorita. Você é incrível. Claro,
Vamos. Cunhada, desculpe não ter falado nada. Não pude te ajudar. Fernanda e Marina sempre foram assim. Logo você vai ver. Não vale a pena se irritar. Você se engana. Eu não vou me irritar com elas. E muito menos vou deixar que elas arruinem meu humor. Ainda bem. Elas não são más pessoas. Não estão te atacando. Então, Patrícia, sabe por que elas me tratam assim? Minha mãe e a cunhada são da família Rocha. A ex-mulher do meu irmão morreu há anos. Desde que ela morreu, minha mãe queria que ele casasse com a sobrinha dela. Marina e a cunhada são primas da senhorita Rocha. São amigas. Ah, então eu tomei o lugar da prima delas. Obrigada, Patrícia. Quantos meses de gestação? 5 meses. Espero que seja um menino. Já tive 2 meninas. Espero que este seja um menino. Assim não preciso ter mais filhos. Então, que seja um menino. Obrigada, cunhada. Eu já queria perguntar. A sua pele é de invejar. Como cuida dela? Só comer, dormir e descansar bem. Pensar menos, se priorizar. A pele fica linda naturalmente. Eu já vou. Priorize o bebê na barriga, já ouvi muito. Mas é a primeira vez que me dizem a priorizar a mim mesma. Você veio me esperar aqui? Não, só tava passeando. Alguém te incomodou? Não. Vamos, te levo. Então pegue um atalho. Tô cansada. Tem, mas o chão tá escorregadio. Então me segura pela mão. Que absurdo, num lugar público. Então esquece, Rosa. Vamos. Tá bom. Já que é nosso casamento, eu te dou essa. Ah! Mãe, olha a primeira casa, não vai fazer nada? É mesmo, mãe. Olha, ela não parece uma segunda esposa. É o primeiro dia de casada. E já é tão insolente. O que vai ser no futuro? Chega, eu vou dar uma lição nela. Na próxima, vamos ver. Vamos! Senhora, acalme-se. Vai mesmo ser dura com a senhora? Eu disse isso para a nora mais nova e para a Marina. Eu pareço uma sogra cruel? Por que me iria irritar com uma garotinha? A senhora ainda é muito jovem, tem muito tempo pela frente. Sobre a educação, pode ensinar aos poucos. Não, eu só queria dar uma lição nela. E o que aconteceu? Ela, sozinha, deixou todos calados. Pobre do meu Pedro, a outra era uma doente. Mas esta é diferente. Que doença? Hipersonia. Ai, meu pobre filho. Senhora, se acalme. A senhora tem um bom cor e parece muito saudável. Só dorme mais que os outros. Meu Pedro gosta de calma e de obediente, mas essa aqui é uma mimada. Meu filho. Meu filho. Um ativo, uma calma, um lindo casal. Para mim, eles combinam muito. Que língua! Senhora, veja de outro jeito. A senhora é tão linda que os filhos dela serão lindos. Já que ela é tão linda, os futuros netos serão lindos. Que seja. Não vou ligar para ela. Tô com sono.
Me maquiando a tarde toda. Ainda não passo da Isabela. Você mesma disse que ela é linda. Com um toque de maquiagem, ela fica ainda mais linda. Por mais que se maquiem, não adianta. Quanta papoça. Me dá raiva só de ver essa gaiola. Se desse metade desse esforço nos estudos, já teria passado no exame. Eu não precisaria me conformar. Passar no exame não é tão fácil assim. Meu Deus, você só tem 25. Tem gente que só passa aos 50. Aprenda a persistência deles. Então, pelo seu raciocínio, tem gente que morre aos 25. Quer que eu aprenda? Que gafe! Não diga isso. Quanta safadeza! Não sei como me apaixonei por você. Foi porque eu, com aquele poema romântico, te conquistou. Falando desse poema, me dá mais raiva. Você mandou escrever por outro. Tudo bem. Fique tranquila. Mesmo que eu não passe, nosso filho com certeza passa. Meu filho é melhor que você. Não fica brava. Senhora, está bom? Um pouco mais. Sim. Isso. Assim mesmo. Mantenha. Ela sabe aproveitar. Marquês. O que faz? A senhora está dolorida. Estou passando pomada. Pode sair. Sim. Mandou a Rosa sair. Quem vai passar a pomada? Não pegue friagem. Isso. Foi da noite passada. Desculpe. Será mais cuidadoso. Sem experiência ontem, não medir a força, não vai acontecer de novo. Não sou um jovem imprudente. Posso me controlar. Espero que sim, Marquês. Você me machucou. Suas mãos são de faca? Não são facas. São calos. Você não é um oficial? Por que tem tantos calos? Mas suas mãos são grandes. Palmas largas, dedos longos e articulações marcadas. Senhora. Já brincou bastante? Ops, acho que passei dos limites. Não tomou banho. Não se aproxime. Já tomei banho e me troquei antes de vir. Pra que fingir ser um santo? De propósito. Tenho hipersonia? Como não sabia? Se eu não disser isso,
Como explicaria à minha mãe que você dorme até às 10h45 da manhã por preguiça? Que preguiça o quê? Será que nos seus dias de folga você também acorda tão cedo? Claro. O dia começa bem cedo. O tempo é precioso. Não se desperdice. O ano começa na primavera. Será que depois dela não vivemos mais? Além disso, depois de morrer, dormimos para sempre. Será que na vida você não dorme? Ignora o bem e busca o mal. Absurdo. Me diga, hoje, ao servir chá à minha mãe, foi de propósito? Sim. Mas fique tranquilo. Mesmo que hoje não me segurasse, mesmo que o chá caísse em mim, não cairia na sua mãe. No futuro, não faça isso de novo. A Isabela é delicada. Se o chá quente cair nela, pode até ficar vermelha. Mas ela não é má. Não jogaria o chá na minha mãe. Entendi. Mas deve ter sido a última vez que sirvo chá. Se eu quiser mudar, não terá mais chance. A menos que você se divorcie de mim e eu me case de novo, talvez tenha chance de servir chá à sogra. Divórcio? Você quer se divorciar de mim? Faz só uns dias. Já quero o divórcio. Por acaso quer me repudiar? Pedro Vasconcelos, escute bem. Mesmo sendo marquês e com tanto poder, eu, Isabela Duarte, nunca aceitarei ser repudiada. Senão, mesmo que acabe tudo, não vou te deixar em paz. O casamento não é brincadeira. Já que somos casados, devemos ficar juntos para sempre. Nunca pensei em divórcio. Muito menos em repudiar você. Sério? Claro. Se não acredita, posso jurar. Ou será que, depois de casar comigo, se arrependeu? Não é bem isso. Mas sua família parece se arrepender. Sua mãe quer que você case com sua sobrinha. Por isso, sua irmã hoje me tratou muito mal. Se soubesse que os Vasconcelos me desprezavam, não teria me casado. Você não disse que ninguém te maltratou? Minha mãe é da família Rocha. É natural que ela queira que nesta casa haja uma senhora Vasconcelos da família Rocha, mas isso é só o desejo dela. Eu não aceitei, e nunca vai acontecer. Então, daqui em diante, não fale mais em divórcio. Com a ordem imperial, nunca desobedecerei Sua Majestade. Não adianta se arrepender. Tá bom, tá bom. Quanto a Marina, ela é muito brincalhona. Como sua cunhada mais velha, é normal dar uma lição nela. Fique tranquilo. Se não favorecer elas e for justo, não vou mais falar em divórcio. Que bom. Não tenho medo do divórcio. É só que é um incômodo. Quente por dentro. Não sou. Não ria. Só tô brincando. Orelha vermelha. Não ria. Marquês. Traga água quente. Atente-se.
Não acorde a senhora. Sim. O Marquês sorriu agora. Que raro. Ai. Mateus, sabe o que é sério e safado? Literalmente, deve ser sério e safado. Alguém que parece sério, mas é safado por dentro. Para a Isabela, eu sou um cara falso. Então. Parece que ficou bravo. Na verdade, Marquês, o senhor é bem sério e safado. Senhorita, acordou. Marquês. Isabela. Tão cedo? Quem deixou o nosso Marquês chateado? Ela é jovem. Por que me importar? Se sou frio, seja. Eu. Tão cedo? Já tá de cara feia. Será que o castigo de ontem não foi o bastante? Desculpe. Não precisa pedir desculpas. E sobre cuidar na próxima? É melhor ouvir isso você mesmo. Eu não acredito mais. Qualquer homem sério pode virar um monstro. É assustador. Alguém, Marquês. vá ao meu armazém e traga a pomada para a senhora. Sim. É a pomada para as senhoras de alto escalão do palácio? Você sabe disso? Claro. Mas, se me der toda a pomada e a Marina, esses dias o rosto dela está cheio de espinhas. Aquela garota é gorda e gosta de comer. A pomada não resolve o problema. Seria em vão. Então eu aceito com relutância. Mas se depois a Marina me brigar, não me culpe. Se te dei, é seu. Pode aceitar. Entendi. Estou de folga. Quer ir a algum lugar à tarde? Posso ir com você? Como marido, devo acompanhar minha esposa recém-casada. Tá. Marquês, senhora, a dona Vasconcelos enviou alguém. Diz que é urgente. O que a minha mãe quer? Ela disse que a matriarca vem. Quer levá-la para conhecer alguém. Peço que se prepare logo, para não atrasar. O que tá esperando? Vamos me arrumar. Sim. Quando eu disse que ia com ela, ela nem ligou.
Por que tá tão animada agora? Se formos agora, talvez ainda dê tempo de curtir a festa. Que pena. Não poderei acompanhá-lo à tarde. Tudo bem. Tenho alguns documentos para revisar. Já que ela não precisa de mim, terei um pouco de paz. Afinal, sempre gostei de paz. Marquês, como gosta de paz? Achei um lugar para a tarde. É muito bom. Pode ler em paz. A senhora quer minha companhia. Não vou. Certo. Espera. A matriarca de quem fala é a Dona Cristina, viúva do antigo marquês? Sim, senhora. Então me conte um pouco sobre ela, para não ofendê-la sem querer. Bem, a matriarca era concubina e foi legitimada. Teve 2 filhos e uma filha com o antigo marquês. Após a morte do antigo marquês, a primeira casa herdou o título e as 2 casas se separaram. A matriarca, claro, vive com o filho biológico, na segunda casa. Obrigada. Por aqui, senhora. Mãe, somos só nós 3? A segunda está grávida, então não vai. A Marina disse que a erupção não sumiu e não vai mais sair. Por que me olha assim, mãe? A Marina ter erupção não é culpa minha. Se não tivesse dito que a cara dela parecia pão de queijo ou pão árabe, ela estaria tão envergonhada. Então, pelo que a senhora diz, como ela me chamou de mulher fatal, eu não deveria pegar uma seda branca e me enforcar na porta dos Vasconcelos? Quanta língua afiada! Cunhada Fernanda, não ria. O pó no seu rosto não está uniforme. E o batom não combina com você. Parece uma boca de sangue. Eu, me chamo Fernanda, não Fernanda. Tá bom, parem de brigar. Chega. Comportem-se ao sair. Saudações, matriarca. Levantem-se. Sentem-se. Essa é a nova nora do Pedro, não é? Parece ser muito esperta. Só que... sua beleza é um pouco exagerada. Os Vasconcelos estão loucos. Minha beleza ofende eles? Eu só queria ver a confusão e acabei virando o centro dela. Dizem que a mulher deve ser virtuosa. Muita beleza pode arruinar a família. Cunhada terá que impor regras a ela, para não ser menosprezada. Isabela é minha nora, da primeira casa. Não cabe à segunda casa falar mal e julgar. Piadas, cunhada. Se os pais são bonitos, os filhos também o são. Mas se os pais têm cara de rato, os filhos... Você! A tia tem olhos pequenos como o pai, e os filhos dela também têm olhos de ervilha. É óbvio que vieram do mesmo molde. Uma família de verdade. Não é à toa que a dona Guedes ficou tão brava. Deve ter tocado num ponto fraco. Então, a beleza é uma coisa, a moral é outra. Não há relação direta. A condessa, no passado, era a mais bela do harém. Quer dizer que ela também é imoral? Cunhada, não me ponha na pior. Não quis dizer isso. Melhor assim. A Isabela é linda, cultivada. Eu a adoro. Se alguém ousar mexer com ela, não vou perdoar. Cunhada, chegaram tão tarde hoje, até pensamos que não viriam. Com a gente não tem problema, mas fez a mãe esperar muito. Cunhada,
Quer dizer que eu, como jovem, desrespeito os mais velhos e sou ingrata? Matriarca, minhas tias, a culpa da demora é minha. Eu quis seguir as regras e insisti em homenagear os ancestrais, por isso demoramos tanto. Não é culpa da minha mãe. Se a matriarca quiser culpar, culpe apenas a mim. Não devia ter ido homenagear a grande matriarca, e por isso atrasei em saudar a senhora. Olha só para ela, a grande matriarca. Era a esposa do marquês anterior. A matriarca veio depois e a respeita muito. Como ela culparia você por ir vê-la? Não é, matriarca? A primeira casa tem razão. Minha nora é incrível. Uma palavra e a dona Cristina ficou roxa. Diante do altar da matriarca anterior, ela deve se ajoelhar e reverenciar para ser apropriado. Você tem mesmo uma língua afiada. Não é à toa que sua sogra te adora. É verdade, matriarca. Minha sogra me atende. Dispensou as visitas diárias e me permite dormir mais para eu crescer. Absurdo! As regras ancestrais não podem ser quebradas. No início, achei inapropriado e até sugeri pedir perdão à grande matriarca. Mas a minha sogra disse que a grande matriarca era bondosa e compreensiva e não nos culparia. Já que a minha sogra disse isso, se eu recusasse, pareceria desobediente. Então, tive que aceitar. Quando eu disse isso? Sogra, na minha opinião, você é a sogra mais compreensiva e razoável do mundo. Ser sua nora é mesmo uma grande sorte, uma sorte imensa. Quem diria que a Isabela era assim? Sente-se, palavreada. Chega. Ai. Eu não sou o tipo de mandar a nora cumprir regras à meia-noite, nem uma sogra cruel que exige chá. Como assim? Quando foi que não tratei minha nora como gente? Já te maltratei? Não. Ouviu, cunhada? Ei, cunhada, por que a pressa? Não se identifique. Você, chega esse confronto. Que vergonha! Hoje é a primeira vez que vejo a nora do Pedro. Preparei especialmente essa essência de rosas como um gesto de carinho. A vovó é generosa. Essa essência de rosas nutre e hidrata a pele. E o perfume dura 3 dias. É um tesouro de valor inestimável. Mulheres comuns nem sequer a viram. Que sorte a cunhada tem. É verdade. Mas a nora do Pedro é de família humilde de Porto Real. Ela nunca teve contato com essas joias. Eu até me preocupo com a pele grosseira dela, que não suporta essas joias. Se tiver alergia e inchar, vai estragar o gesto da vovó. Se passar vergonha, vai ser vergonhoso. A senhora tem razão. Um tesouro assim, a cunhada já viu? Já usou? Se tiver alergia, será um desperdício. Você! A cunhada sorriu sem motivo. Riu da minha ousadia? Ou será que o tesouro da vovó não vale nada? Rosa, fale. A senhorita não sabe? Essa essência de rosas, a senhorita tem uma caixa. Usamos para limpar o rosto e as mãos, banhos, lavar cabelo e perfumar roupas. As nossas criadas também usam com frequência. Que absurdo! Seu pai é só um pequeno oficial. Como pode diariamente gastar essa essência de rosas tão valiosa? Se não fosse por ele aceitar subornos e ganhar dinheiro sujo, não teriam esse estilo tão luxuoso. Ei, você é uma jovem de boa família, como pode falar assim? Ele é um oficial, não pode difamá-lo assim. Calma, cunhada. A Ana é jovem, foi só um deslize. Além disso, nós também estamos curiosas. A filha de um oficial de baixo escalão gastando mais que uma filha da capital e com mais luxo. Com essa suspeita, qualquer um que ouça também ficaria desconfiado.
O tio da senhorita é comerciante. Fica no reino de Alhambra, lidando com mercadores. Ele adora a minha senhorita. E todo ano envia utensílios de ouro e essência de rosas, em quantidade enorme. Só mercadores. São da plebe. Cheios de ganância. Sem prestígio. Se fossem ricos, por que se exibir tanto? Pelo que diz, você despreza mercadores? E daí? Entre os 4 estamentos, eles são os últimos. São pessoas desprezíveis e gananciosas. Não se comparam a famílias nobres. Eu os desprezo. Estou errada? Que belo, os últimos. Desprezíveis. O antigo Marquês Vasconcelos lutava na fronteira e ficou preso. Mercadores da fronteira o salvaram. Por isso ele sobreviveu. E só assim temos hoje a riqueza centenária dos Vasconcelos. Sem a ajuda dos mercadores, não haveria o antigo Marquês. E sem o antigo Marquês, como teriam hoje toda essa riqueza e essa arrogância? O mundo pode desprezá-los, mas os Vasconcelos jamais. Você só fala em mercadoria desprezível e os menospreza. Não é só desprezá-los, é pisar na gratidão dos Vasconcelos e desonrar os ancestrais. Que audácia! Você é só uma nora recém-chegada e ousa causar confusão no solar Vasconcelos? Ofender ancestrais e dar lição à senhorita é simplesmente sem respeito e sem modos. Chega, Isabela. Chega de bobagem. Peça logo a Ana desculpas. Hoje ela foi ousada. Quero ver quem ousa tocá-la. Quem diria? Esse é o jeito da segunda casa. Que abertura de olhos. Pedro, acho que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido. Foi exatamente o que ouviu. A Ana desprezou os mercadores e foi muito agressiva. Ana, peça desculpas à sua cunhada. Desculpe, cunhada. Um simples pedido de desculpas, sem nenhum impacto, paga o insulto à minha família? Os modos da família Vasconcelos. Eu, filha de um oficial de baixo escalão, não posso concordar. Então, a partir de amanhã, Ana vai ao santuário, diante dos ancestrais, e ficará de joelhos por 3 dias. Copiará as regras 10 vezes e será confinada por 1 mês. Com isso, está satisfeita? Não depende de mim. Basta a matriarca estar satisfeita. Se acha que honra os ancestrais Vasconcelos, sou apenas uma noiva, filha de um oficial de baixo escalão. Como ousaria dar ordens a uma dama nobre? Quer jogar a culpa da punição da Ana em mim? Nunca! Então, 7 dias de joelhos e confinada por 2 meses. Ana, aprenda as regras direito para não sair e passar vergonha. Já é tarde, então vamos nos retirar. O que faz aqui? Andando à toa de novo? Não. Eu fui tratar de negócios com o tio e passei por aqui. Mãe, obrigada por me ajudar. Ajudar você é ajudar a primeira casa. Se você passa vergonha, a primeira casa também. Isso. Imaginar a cara da matriarca e da dona Guedes me deixa muito satisfeita. De qualquer forma, você me defendeu de verdade. Devo agradecer. Você também é boa, sensata, muito astuta. Não me fez passar vergonha. Isso é elogio ou ofensa? Mãe, astuta não é um elogio. Deve ser persuasiva. É quase a mesma coisa. Mesquinha, depois venha lá comigo. Vou te dar coisas boas. Claro. Obrigada, mãe. Também quero tecidos bonitos. Quero fazer roupas novas.
Quem não tem o que tem. Mãe, eu também. Sou sua nora. Tá bom, tá bom. Parem, para todos. Chame a nora do segundo filho. Vamos mostrar à segunda casa o quanto tratamos bem nossas noras. Senhora, o chá. Que postura, tão torta, que indecência. Eu gosto assim. Me deixa. Somos um só. Se eu não te cuido, quem cuida? Não ligo. Só me deixa. Ainda está brava com a segunda casa? Brava? Acha que a segunda casa merece? Não merecem. Sim, não merecem. É só uma garota de 18 anos, mas fala sem medo. Como a família Duarte a criou assim? Orgulhosa e livre. Se não quiser ir, não vá. Não ligue. Achei que diria. Somos uma família. Como esposa do Nuno Vasconcelos, deve tolerar a cunhada, respeitar os mais velhos. E ainda deve. Achar que sou tão retrógrado? Além disso, a relação das duas casas não é tão harmoniosa quanto parece. Senta. Senta. Após a morte do meu pai, a dona Cristina convenceu meu avô a passar o título para o meu tio. Só por isso, as duas famílias já não se dão bem. Mas tudo bem. Não vou exigir que você se acalhe. Não esperava essa atitude dele. Me fez mudar de opinião. Em Porto Real há muita beleza, homens e mulheres. Já vi de todos os tipos. Mas alguém como o Nuno é único. Já preparei os presentes. Partem amanhã para Porto Real. Demoram uns 10 dias pelo rio. Se precisar de mais nada, é só falar com o Mateus. Como o Marquês quiser. Escreverei mais 2 cartas. Não precisa de mais. Sempre que falo dos Duarte, ela fica indiferente. Deve ter sido ignorada na família, por isso não liga. Não precisa ligar para tudo. A partir de hoje, esta é a sua casa. Vou cuidar de você. Tá bom. Hoje é o 3º dia de casados. Tenho que ficar aqui. Preciso respeitá-la. Vou me limpar. Por que trocou o colchão do nada? Ele era muito fino e duro. Estou com dores de corpo. 2 dias já foi o meu limite. Hoje eu vou trocar, custe o que custar. Mimada.
cama mole demais não tempera a mente. Se não gosta, saia. Seria uma piada. Não saio. Rejeita o bem e busca o mal. Precisamos de moderação. Você ainda é muito jovem. Não pode ser tão voraz, senão vai se machucar. Só um toque, que velho. Dormiu tão rápido. E me deixou sozinho sofrendo. Como vou passar a noite? Alguém aí? Marquês, Que horas são? são 7h15. Hoje, comparado ao normal, dormi 4 horas a mais. Uma cama tão confortável diminui a determinação. Se a senhora Duarte acordar e perguntar por mim, diga que fui à corte e almoço no tribunal. Sim, entendido. Senhora, a matriarca mandou dizer para a senhora ir escolher os tecidos de verão deste ano. Entendi. Eu vou logo. Sim. A segunda casa está grávida e não precisa ir. A primeira casa diz ter hipersonia e não precisa ir. Hoje acordei a sogra tão cedo. Ela com certeza vai gostar de mim. Que Fernanda me acordou tão cedo. Queria ser a primeira casa. Será que eu também podia dizer que tenho hipersonia? Saudações, mãe. Levante. Sente-se. Já que as 4 estão aqui, vou dividir as coisas. Entre. Mãe, você parece sem energia. Está doente? Como assim, cunhada? Eu cuidei da mãe a manhã toda, com dedicação. Se ela estivesse doente, como eu não teria notado? Não estou. Não. Só estou um pouco cansada. Então, escolham. Mãe, logo é a sua sesta. Te ajuda a ir ao quarto depois. Não precisa. Você se esforçou hoje. No futuro, não venha me servir de manhã. Dê seu tempo e energia para o Lucas e o Tiago. Não acha? Sim, mãe. Escolham logo, vou dormir até o amanhecer. Não me perturbem. Quem escolhe primeiro? Eu! A cunhada primeiro. Tudo que a mãe tem é bom. Gostaria de qualquer coisa.
A cunhada primeiro! Tá bom. Então eu escolho o primeiro. Nossa, que belo bracelete. Quero. Que bela joia. E este grampo, este colar, esta tecida. Sogra, gostei de tudo, quero tudo. Você, por que escolheu tanto? Não disseram que eu podia pegar o que eu quisesse? Mas o padrão e a cor daquela tecida, eu também gostei. Ah. Nossa. Sendo assim, na próxima, escolha antes. Foi de propósito! E daí se foi? Se fosse mesmo generosa, tudo bem, pena que é falso. Já que é falso, devia esperar isso. Este grampo. Ei, gostei desse grampo. Me cede. Não. Sou sua irmã. Não sabe ceder? Sei. Ceder? Por que eu cederia? Na família Duarte, eu sempre escolho o melhor primeiro, e depois vêm os meus irmãos. Sou a Nora, você que devia me ceder. Mas é mais velha, e eu te chamo de cunhada. Já que sou a cunhada, sou a mais velha. Você é um absurdo. Mãe! Mãe! Olha pra ela! Que absurdo. Deixem eu voltar para dormir. Tô morrendo de sono. Então ouça sua cunhada. Você nem casou ainda. Para que usar um grampo? Se minha filha ceder, tudo fica bem. Mas se a Isabela ceder, vai ser um desastre. Já que a irmã gostou, eu te dou este grampo. Te desejo muitos filhos e felicidade. Não sei porquê. De repente não quero mais. Patrícia, então te dou tudo isso. Sogra, descanse bem. Com licença. Pode ir. Essa atitude tão livre é mesmo invejável. Mãe! Chega, podem ir. Vão, vamos, vão. Finalmente posso voltar a dormir. Sua Majestade é um mestre. Eu perdi. Foi sorte. Mas, Sr. Muno, vi que está distraído hoje. Tem algo em mente? Eu só pensei que antes de sair, não me despedi da minha esposa. Deixei ela sozinha em casa e queria voltar cedo. Entendo. Quem diria que você e sua nova esposa são tão apaixonados? Não podem ficar separados. Me chamar você ao palácio atrasou sua volta. Exagera, Majestade. Me envergonha. Parece que está satisfeito com a moça Duarte. Minha esposa é bela e sábia, cultivada e virtuosa. Como eu não seria? Raro você elogiar uma mulher assim. Parece que a moça Duarte te agradou. Se a Aurora souber disso, ela desistirá. Então outro dia trago minha esposa para agradecer a Vossa Majestade. Assim a Aurora poderá ver o casal, Nuno e esposa recém-casados, tão unidos, e ela desistirá e parará com isso. O meu pai está lá dentro? Pai, posso entrar? O que houve lá fora? Alteza, é a princesa. Diz que faz tempo que não a vê. E sente muita falta. Vem visitá-la. Essa garota, visitar o pai é só desculpa.
Quero apostar que ela quer ver você. Senhor Nuno, por que não vê a Aurora? Assim, alivia a saudade dela. Não ouso. A princesa é nobre. E merece alguém digno. Sou um súdito. E já tenho família. Não ouso desejar Vossa Alteza. Tudo bem. Guardas, levem o Sr. Nuno pela porta lateral, que a princesa não o veja. Obrigado, Alteza. Ainda bem que Nuno é esperto. Escolheu uma mulher de família modesta. Isso cortou as esperanças da Aurora e me deixa tranquilo para usá-lo. Pedro! Espera! O que foi? Ainda cheguei a tempo. Minha carruagem quebrou. Me dê uma carona, Pedro. Muito obrigado. Ricardo, você precisa emagrecer. Senão vai virar o Marquês Gordinho. Você não entende. Estou casado há tempo. É normal engordar. Todo esse peso é graças à minha esposa. Ela adora comida deliciosa. É uma especialista em comida. Por isso, eu também engordei. Realmente não entendo. O físico do Sr. Vasconcelos está muito bem cuidado. Gosto muito. Mas você, quanta alegria no seu rosto! É bom casar. Ter alguém que se importa com você faz toda a diferença. O que mudou? Você parece bem mais radiante. Mas essa lesão no seu queixo... Um arranhão. Entendo. Traga sua esposa à minha casa quando der. Não a vi no último banquete. Minha esposa está curiosa. Depois. Vamos à Rua das Flores primeiro. Sim. Minha esposa e meu filho adoram as frutas secas daquela rua. Antes de sair hoje, ela me pediu que, ao voltar, trouxesse um pouco. Sua esposa, ao sair, não pediu nada? Sim. Ela me pediu para voltar logo. Para jantar com ela. Ser recém-casado é bom. Que inveja. Irmão, finalmente voltou. O que foi? Irmão, você nem imagina. Ei! Isso é pra mim? Fala. Irmão, você não sabe como a Isabela passou dos limites. As coisas que a mãe preparou pra todos, ela queria ficar com tudo. Ela pegou tudo de bom. Não nos deixou nada. E tem mais. Ela ainda desrespeitou a mãe. Uma pessoa tão egoísta e mesquinha como ela, como pode ser digna de ser sua esposa? Então quem acha que é digna de ser minha esposa? Claro que é a prima Rocha. Ok, eu admito, ela não é tão linda quanto a Isabela, mas é muito charmosa. E o mais importante, ela é doce e sensata e compreensiva. E... irmão. Já terminou? Não vou nem falar quanto da sua história é verdade. Já que ela casou comigo, ela é minha esposa, sua cunhada. E você a chama pelo nome.
e só fala de como a prima Rocha é maravilhosa. Então, como você me vê como seu irmão? Além disso, pelo que sei, a mãe só queria dar coisas para ela. Você e os outros foram só de passagem. Ela acabou de entrar na família Vasconcelos e já sofre com você. Acha que ela deve te bajular e te mimar? Ah, irmão, não quis dizer isso. Já que gosta tanto da família Rocha, vou pedir à mãe para ir lá procurar um marido. Melhor você casar com o Rocha. Vá refletir no quarto. Não saia até pensar bem. Devia ter ficado no quarto. No fim, não consegui nada. Recebeu uma bronca do Marquês e castigo no quarto. Marquês, Cadê a senhora? na pequena biblioteca. Senhora, me mencionou hoje? Não. Tudo bem, não é carente. Sabe o limite. Minha esposa deve ser assim. Mas a senhora, no almoço de hoje, comeu menos que ontem. Talvez por não estar aqui, sem ninguém para acompanhá-la. Bobagem. Irmã Rosa, o Marquês está bravo? Não parece estar bravo. Parece até feliz. A senhora disse que ele é reservado. Parece que tem razão. Senhora. Saia. Está no meu sol. Queria enviar uma carta para Porto Real hoje. Minha mãe me chamou no meio e quase esqueci de escolher as joias. Agora, mal escrevi a metade e o Nuno Vasconcelos estragou tudo. Desculpe, senhora. Não sabia que escrevia. Se não se importar, posso escrever outra para você. Garanto que não vai ter manchas de tinta. Não foi de propósito. Se estiver brava... Pronto. Eu sou... mesmo muito esperta. Com um belo toque, transformando lixa em magia. O que você disse agora? Não ouvi direito. Agora você não falou comigo. Eu achei que, enquanto falava com você, a tinta já teria secado. O que acha do meu desenho? Belo. É tão realista. Um traço mágico, muito vivo. Você não achou mesmo que eu tava brava, né? Uhum. No começo, fiquei um pouco chateada, mas isso não significa que tava brava. Neste mundo, poucas coisas e pessoas me fazem brava. Quer tentar? Foi me preocupar à toa. Desce. Não quero. E se você cair? Desce primeiro. Estou bem firme. Não vou cair, olha. Não cai, é bem firme. É culpa do sapato.
E desta cadeira, não é firme. Até uma criança de 3 anos sabe não pisar em varas de madeira, não se colocar em lugares perigosos. Além disso, sempre há exceções. É melhor prevenir. Se continuar, eu fico brava. Não posso nem falar nada. E diz que não se irrita fácil. Você se machucou? Daqui em diante, não seja tão imprudente. Entendeu? A carta para Porto Real. Já escrevi. Junte com os presentes. E envie tudo junto. Não vai abrir escondido, né? Ler cartas sem permissão. É atitude de covarde. Quem sabe se você é um cavalheiro? Se não confia, pode pedir a outro. Não vou mexer. Eu só brincava. Por que é tão sério? Mas eu acho sério. Eu nunca sei o que é brincadeira e o que é sério. Nem sei por que ela ri. Porque franze a testa ou ignora os outros. Que velho chato. Não quis te ofender, só falei a verdade. Parece que não saiu bem. Enfim, é uma palavra ruim. Mas você não é um covarde pra mim. E não te odeio. Não me odeia. Então gosta de mim. O que é isso? Comprei especialmente para a senhora Duarte. Que bolo é esse? Bolo de arroz. Está bom? Uhum, não é nada mal. O doce de pêssego é muito bom. Gostei. Mole e doce. É mesmo bom. Em 2 dias, vai comigo ao palácio. Tá bom. Não vai perguntar por quê? Isso só pode ser ordem da majestade. Quer ver se é amor de verdade? Ou pura encenação? Ou se a encenação virou amor? Ou amor virou encenação? Já é tarde. Coma e vá descansar. Sobre isso, amanhã preciso falar com a mãe. Uhum. Senhora Duarte, me dá mais um? Pega você. Isabela vai ao palácio? Não. Por quê? Se Isabela for encontrar a princesa Aurora, ela com certeza vai sofrer com ela. Se você insiste em ir, eu vou com você. A desgancho. Mãe, tem medo que a princesa me maltrate? É tão boa comigo. Não se ache tanto. Tenho medo que a sua má educação e costumes manchem o nome dos Vasconcelos. Achei que a senhora se preocupava. Fui me iludir. Calma, não chore. Mãe, ela não quis dizer isso. Onde você viu ela chorar? Tá bom. Tá bom. Me preocupo com você, tá? Obrigada, senhora. Mas fique tranquila. O Marquês está aqui.
Ele não deixaria ninguém maltratar a esposa dele, né? Se não, não seria homem. Não seria. Eu disse que vou protegê-la. Não se preocupe. Ir ao palácio é ordem de Sua Majestade. Se a princesa causar problemas, seria um insulto à Sua Majestade. Mesmo que a senhora fosse ao palácio, não adiantaria. Mas... esquece. Decidam vocês. Não me interessa. Então, nos retiramos. Com licença. Saudações, Vossa Alteza Consorte. Minha nora Isabela é inexperiente. Temo que a princesa a maltrate. Os Vasconcelos apoiam o palácio do príncipe e estão ao lado do príncipe herdeiro. Peço que a senhora a proteja e a cuide. Entregue a princesa consorte. Sim. Ricardo. Mano, Arthur. Mano Arthur, o que deseja? Ouvi que o herdeiro Souza é um playboy. Me ajude a vigiar ele. Ele é irmão da Condessa Sofia e tio da Princesa Aurora. Será que a Princesa Aurora provocou minha cunhada de novo? Ainda não. Mas em breve, levarei a Bela ao palácio. Não sei o que pode acontecer. Preciso me preparar. Certo, entendi. Até, Mano Arthur. Obrigado, Ricardo. Que raro. A senhora hoje se levantou 1 hora mais cedo para se arrumar. O que importa? Eu sei diferenciar. Que penteado deseja hoje, senhora? Simples. O importante é ser apropriado. Sim. Marquês, pegue 2 flores para mim. Senhora. Coloque para mim. Rápido. Tá. Bobagem. Como assim bobagem? Agora está na moda. Não é só para mulheres. Homem também usam. Ou será que está com vergonha? Ou acha que essa flor diminui sua masculinidade? Se não fosse por ele estar de uniforme, eu com certeza colocaria na orelha dele. Não tire. Senão, esta noite, com todo esse desejo reprimido, não vou deixar você. Me ameaçando. Então, se sentiu ameaçado? Senhora Marquês, a carruagem está pronta. Claro que não. Não repita. Senhora nunca esteve no palácio, né? Claro que não. Quando entrarmos, senhora, não olhe para os lados. Nem olhe o imperador nos olhos. Uhum.
Senhora, se ficar nervosa, pode apertar minha mão. Você que está nervoso. Senhor Vasconcelos? Senhora, lembre-se. Lembrei. Ei, percebi que sua mão é perfeita para o jogo de corda. Acho que ela não ouviu nenhuma palavra. Majestade, o senhor Vasconcelos e a esposa chegaram. Saudações. Levantem-se. Levantem a cabeça. Finalmente entendi por que o Nuno Vasconcelos escolheu casar com a filha de um oficial de Porto Real. Nenhum herói resiste a uma bela mulher. Está muito bem assim. Está mais animado que antes. No futuro, com sua esposa, vivem em harmonia e juntos até a velhice. Como mandar? Como mandar. Bom. Guardas, tragam o presente que preparei para o casal Vasconcelos. Obrigado, Majestade. Majestade, a Condessa Sofia preparou um chá no Palácio das Flores. Quer convidar a senhora Vasconcelos para tomar chá e conversar. A Aurora também está lá? Vossa Alteza também está. Está bem, já que a Condessa convidou senhora Vasconcelos. Vá. Sim. Senhor Nuno, fique. Jogue mais uma partida comigo. Senhora Vasconcelos, por aqui. Fique tranquilo. Eu sei o que faço. Perdão, senhora. Não faz mal. Levante-se. O que estão procurando? Perdão, senhora Vasconcelos. Não foi por mal. Estamos procurando a princesa consorte, o brinco que ela perdeu. Como essa camareira sabe quem eu sou? Não faz mal. Então procurem com calma. Esta é a orelha que a princesa consorte perdeu? É a orelha que Vossa Alteza consorte perdeu. Achamos! Minha orelha foi encontrada. Sim. Graças à senhora Vasconcelos. Então é a senhora Vasconcelos. Saudações, Alteza. Estou muito grata. Vossa Alteza me deu esta orelha, como símbolo de amor. Fiquei muito aflita ao perdê-la. Quanta coincidência que a senhora Vasconcelos a achou. Que coincidência. Só coincidência. Ainda bem que não está quebrada. Não diga isso. Sem a sua ajuda, minha orelha não saberia quando achá-la. Ah, aonde a senhora vai? Para o chá da Condessa? Sim, eu também. Já devia estar lá, mas fui atrasada. Se a senhora não se importar, venha comigo. Não me importo. Quando a Isabela chegar, vou dar uma lição nela. Por que a princesa consorte veio? Saudações, Condessa Sofia. Hoje, o sol nasceu do lado oeste. Se não, por que todos vieram ao meu Palácio das Flores? Eu e a senhora Vasconcelos nos encontramos no Jardim Real e viemos juntos. Ouvi que a senhora Vasconcelos é inigualável. Agora que te vejo, não é mentira. Por isso o Marquês pediu sua mão. Obrigada, Condessa Sofia. Sente-se. Por que a princesa me encara tanto? Será que tenho algo no rosto? Como sabe que estou olhando para você? Seu olhar é tão intenso que é difícil ignorar. Se eu quiser te olhar, é uma honra para você. Então continue olhando. Você! A peônia na cabeça é linda, parece bem real.
É bem especial. É uma flor real. O Marquês pegou no quintal, colheu com as próprias mãos e me enfeitou. Muito charmoso. Não sabia que o Marquês era tão atencioso. Como a senhora e o Marquês se amam tanto, ninguém conseguirá se intrometer. A princesa consorte brinca. A senhora Vasconcelos acha que é digna do Marquês? Claro que sim. Senhor Nuno. Majestade, Senhor Soares do Tribunal Imperial. Deixe-o entrar. Sim. Majestade, o herdeiro Souza galopou pelas ruas, causando caos. O povo sofre. E há muitas queixas. O quê? Como ousa? Não tolerarei. Punam-no severamente. Sim. Ao Palácio das Flores. Sua Majestade vai ao Palácio das Flores. Que Condessa Sofia. Descarada. O que te faz digna dele? Tenho 18 anos. Sou bela e talentosa, culta e educada e compreensiva. O Marquês casou comigo, por ter bom gosto. Insolente! Não tem noção do seu lugar. Quanta língua afiada, sua sem vergonha. Quer ver? Vou te dar um tapa agora. Só tente tocar nela. Majestade! Levantem-se. Grato, Majestade! O rumor do imperador não parece bom. Não tem a leveza de antes no gabinete. Pai, foi a senhora Vasconcelos. Ela foi insolente. Não me respeita de jeito nenhum. Seja arrogante. Logo vai se dar muito mal. O que faz aqui, Majestade? Esses servos são um absurdo. Não avisaram antes. Me fez não preparar o seu chá favorito. Senão, como saberia que me enganava? Por que diz isso? Estou aflita. Não sei o que fiz. Para achar que o enganei. É o imperador, é meu tudo. Mesmo com muita coragem, não ousaria enganá-lo. Há uns dias você me disse que a Aurora só tem caprichos de menina e que o amor pelo Sr. Nuno passa rápido. Em breve, ela se acalmaria. Olhe, hoje, parece que vai se acalmar. Como ousa ter tanta inveja? Acha que sou surdo, cego ou idiota? Majestade. Pai, deixe-me explicar. Chega! Como você se comporta? Acha que eu não sei? Fui eu que te mimou demais e te deixou assim. Olhe para si, não tem nem um pingo do pote de uma princesa. O Sr. Nuno é um ministro, leal ao império e dedicado. O casamento deles foi eu que concedi. A Aurora, sendo princesa imperial, reprová-la em público? Você ainda me respeita como pai? Pai, eu errei. Eu não. Guardas, transmita meu decreto. A partir de hoje, a princesa Aurora ficará confinada por 3 meses. Nesse período, o Conselho de Etiqueta ensinará modos. Sim. A condessa falhou na educação. Reflita por 3 dias e copie as regras 100 vezes. Os assuntos do palácio, por enquanto, ficarão sob a princesa consorte. Como manda. Majestade. Pai! Senhora Vasconcelos, o Sr. Nuno deve estar esperando há tempo. Pode ir.
Obrigada, Majestade. Com licença. O sol bate forte. Marquês, quer esperar a senhora em outro lugar? O chá da Condessa sempre acaba às 3. Agora, ainda falta 1 hora. Não precisa, logo. Como o senhor tem tanta certeza? Ah, essa flor no cinto do senhor é linda. Imagino que foi ideia da senhora. A senhora Vasconcelos tem bom gosto. Para o chá. Obrigado, Marquês. Desejo ao Marquês e à senhora felicidades no casamento. União eterna, longa vida juntos, felicidade eterna e um herdeiro logo. Ah, obrigado, Marquês. Obrigado, Marquês. Nuno. Devagar. Nuno. Cuidado. Esqueceu do último incidente? E se você cair? Se eu cair, como da última vez, você me segura de novo, não é? Senhora, como me chamou? Nuno. Não gosta que te chamem pelo nome completo? Então vou gritar. Nuno! Como quiser. Cadê a nossa carruagem? Lá fora. Não se pode parar no palácio. E agora? O palácio é enorme. Minhas pernas doem. Me carrega, vai? Bobagem. Se não me carregar, não vou andar. Senhora, tem muita gente. Vão nos ver. E daí se nos virem? Quem disse que marido não pode carregar a esposa? Ou será que esse seu corpo musculoso é falso? Na verdade, não dá conta. Senhora! Suba logo. Vamos! Eu só tava falando. Não achei que ia me carregar. Abuçando. Nuno, por que seu ouvido tá tão vermelho e tão macio de apertar? Brincadeira. Brincadeira? Só sabe dizer brincadeira. Então vou te chamar de Brincalhão. Arthur Brincalhão. Senhor Brincalhão. Marquês Brincalhão. Esposo Brincalhão. Marido Brincalhão. Se continuar brincando, eu vou te jogar no chão e te deixar voltar sozinho. Não ouse. Se ousar me deixar cair, eu garanto que amanhã vou causar um escândalo na capital e voltar para Porto Real. Não fale bobagem. Quem diria que o Marquês Vasconcelos, tão reservado e severo diante de sua esposa, se comportaria assim? Que casal invejável! Controle a Aurora e o seu irmão. Que vergonha. Peço perdão. Adeus, Majestade. Adeus, pai. Desculpe, mãe. Meu erro hoje te afetou. A Isabela só teve sorte de casar com o Marquês, de família humilde, de origem inferior. Como pai, por causa dela, pode me punir assim? Seu pai não nos puniu por causa da Isabela. Sua Majestade sempre te mimou, nunca ficou tão bravo assim. Então, deve ter acontecido algo com a minha família. Irritou Sua Majestade e fomos punidas. Mas, na próxima vez que ver a Isabela, se comporte. Seu pai aprovou o casamento. Humilhá-la em público é um insulto a ele. Entendi. Minha filha, pode ir. Doce de frutas! Pare. Quero doce de frutas. Comida de rua não é limpa. Se quiser comer, na mansão. Os criados podem fazer. Quero comer agora. Quando voltarmos, não vou querer. É só um doce de frutas. O Marquês não vai ser pão duro, né?
Não me provoque. Então compra, por favor. Compra ou não? Compre 2 doces de frutas para a senhora. Sim. E daí se eu provoquei? O que importa é que funcionou. Moço, um doce de frutas. Marquês, aqui está. Agora está satisfeita? Não vou comer. Não é limpo. É doce? Agora você também não está limpo. Muito doce. Ela é bem ousada. Em plena luz do dia, seduzindo-me tão abertamente. Preciso dar uma boa lição nela. Senhora, quer continuar? Quem finge, se aproveita e ainda reclama. Marquês, chegamos. Ah, chegou. Cadê o Pedro? Ele vem atrás. Sente-se aí. Que foi? Não posso sentar aqui? Cunhada, esse lugar é do meu irmão. E o que acontece se eu sentar? É que não é a regra. Que nada. Já me sentei. Ei, o irmão chegou. Irmão, sua boca. Por que está tão inchada? Um mosquito. Você que é o mosquito. Irmão, ela sentou no seu lugar. Não vai falar nada? Que ela sente. Tudo bem. Irmão, você não segue as regras? Marido e mulher são sem regras. E você? Te mandei refletir. Já pensou bem? Cunhada, desculpa. O que fez de errado? Por que se desculpa de repente? Quando a mãe dividiu as coisas, você pegou o que eu queria. Eu fiquei com raiva e falei mal de você pro meu irmão. Ele me fez refletir. Então foi isso. Como não sabia? Não era nada demais, então não achei que valesse a pena. Ele faz tanto por mim em segredo e nunca busca reconhecimento. Embora seja rígido, ele me aquece o coração. Bom, já que estamos todos aqui, venham comer. Então, tudo bem no palácio? Até que foi. Mas encontrei a princesa no caminho. Aconteceu uma coisinha. Como assim, até que foi? A princesa te incomodou? Ah, ela só me fez algumas ofensas. Não foi nada demais. E depois Sua Majestade chegou e puniu a princesa e a condessa. Mas acho que a punição não foi por minha causa. Parece ter sido por outro motivo. O que acha, Marquês? Sim. Há uns dias, o herdeiro Souza, bêbado, saiu a cavalo da cidade e pisoteou as plantações dos camponeses. Recusou-se a pagar e, após um confronto, pisoteou os aldeões, matando 3 pessoas e ferindo mais de 10. A família Souza agora, confiando no favor da Condessa Sofia, cometeu um erro tão grave. O Tribunal Imperial foi avisado. Hoje cedo eles foram ao palácio para informar Sua Majestade. Isso tudo aconteceu após eu ir ao Palácio das Flores. Não é à toa que Sua Alteza mudou tanto. O herdeiro é irmão da Condessa e tio da princesa. Com um caso desses, é normal Sua Alteza culpar a Condessa e a princesa. Escutem bem.
Tomem isso como exemplo. Se comportem um pouco. Não cometam um erro tão grave. Mãe, fique tranquila. Eu não gosto de beber e não sei andar a cavalo. Nunca faria algo tão absurdo. Mas não podem cometer nenhum crime. O quarto filho mandou carta e logo vai voltar. Vocês, irmãos, devem se reunir mais, principalmente o Pedro. Mesmo ocupado, reserve tempo para a família. Sim. O meu irmão é muito bonito. Tem rosto puro e lábios vermelhos. Parece um príncipe de conto de fadas. Então quero muito vê-lo. Você gostou? Gosto da aparência. Afinal, quem não gosta de belos? Você não gosta? Eu gosto. Gosta do quê? Meu quarto irmão só tem a aparência. Se o vir, não se surpreenda. Não seja superficial, seja fiel. Uma garota como a Isabela ser atraída pela aparência do Lucas é normal, mas agora ela é minha esposa. Vou guiá-la bem para não ser seduzida por gente inapropriada. Você ainda é jovem e não entende de tudo. Com o tempo vou te ensinar. Na verdade, o mais importante num homem é a capacidade, o coragem e o poder. Chato. Aonde vão? Então você já esperava isso hoje. O que você quer dizer? Claro que é o caso da família Souza e a denúncia. Nem tanto. Só ouvi falar. Só segui o fluxo. Que raposa. Raposa? É um novo apelido dela pra mim? Tudo bem, deixa pra lá. É porque ela se aproxima de mim que me dá esse apelido. Se não, por que não dá a outros? E hoje? Ao encontrar a princesa consorte, também foi por você? Você me superestima. Não tenho laços com a princesa consorte, mas a minha mãe era amiga dela. Talvez a mãe tenha falado com ela para cuidar de você. O príncipe herdeiro e o segundo príncipe estão empatados. Talvez ele queira atrair os Vasconcelos e pediu à princesa consorte para agradar Dona Rocha. Então, não tem a ver com você? Não tem a ver com você? Não fale bobagem. Sou servo do Império Real. Só leal ao Império e à Majestade. Nunca entrei em disputas partidárias. Além disso, mesmo sem a princesa consorte, eu ainda te protegeria. Disse que me protegeria. Então, o que houve com a princesa Aurora? Por que ela é tão obcecada? Você mesmo disse que é uma obsessão. Quem tem uma obsessão, quanto mais não consegue algo, mais quer ter. Na verdade, só nos vimos uma vez. Foi no ano passado, na capital. Foi muito rápido. Nem vi direito o rosto dela. Ei, por que sinto que você está com ciúmes? Quem disse que tô com ciúmes? Só tô curiosa. Então, a princesa Aurora se apaixonou à primeira vista. É mesmo. Esse charme é perigoso. Ela tem bom gosto. Já que não tem ciúmes, não preciso te dar lição.
Já que a senhora Duarte não tem ciúmes, vamos fazer o que interessa. O que interessa? Senhor! 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 Os presentes da Casa Vasconcelos chegaram, e uma carta da senhorita. Ainda tem consciência. Ainda se lembrou do pai. Ela até pôs no envelope uma pintura feita por ela, de um pássaro e flores. O traço é simples, mas é um gesto de carinho. Não deixe ele beber, senhor Branco. Vigie. Ai. Senhor, a senhorita destacou na carta para eu vigiar que não beba. Ai, quem é o chefe de casa? Por que todos obedecem a Isabela? A senhorita só quer o seu bem. Que filha tão devota. Tire só 3.000 reais da minha conta. Ah não, 5.000 reais. Para não me chamar de pão duro. Envie alguém de confiança para entregá-lo. E aproveite para saber de notícias dos Vasconcelos na capital. Sim, dizem que se conta só as boas notícias. Minha filha mais velha nunca suportou injustiças, nunca aceitou ser prejudicada. Mas e se acontecer? Ter mais dinheiro guardado nunca é demais. Senhor, claramente sente falta da senhorita e ainda não admite. Ei! O que é isso? Segundo, me deixe sair livremente. Quer sair, senhora? Uhum. Quando? Se não for urgente, amanhã é meu dia livre. E posso ir com a senhora. Quero sair hoje mesmo. Dizem que a capital é animada. Mas estou aqui há dias e nunca pude passear. Ah. Relaxe. Não se preocupe, não vou fugir para Porto Real. Falando bobagem. A textura é ótima. Então, peço ao Mateus para preparar uma carruagem. E chamo 2 guardas para acompanhá-la. Senhora, para onde quiser ir, é só falar com eles. Uhum. Mas evite lugares isolados ou lotados, para evitar imprevistos. Uhum. Ah! Comida de rua. Evite em excesso. Tá. E mais? Se cansar, descanse num café. Não se esforce. Volte antes das 17 horas. E mais? Ah, chega, chega. Saia logo. Já está escurecendo. Os guardas vão fechar. Lembre-se, senhora. Tá bom. Quem disse que Nuno é de poucas palavras? Ele fala bastante. Quanto é? Saiam! Saiam! Saiam logo! Saiam! Senhora, tem gente cavalgando a todo vapor. Se não parar, vai ter vítimas. Tem muitos civis desarmados na rua. Saiam! Se esperarmos a guarda, vai ser tarde. Rosa, interrompa-o. Sim. Devagar, devagar. Senhora, foi ele cavalgando a todo vapor. Sabe que não se pode galopar na cidade? Galopar é um crime. Se alguém morrer, será acusado de homicídio. Ele está bem vestido. É um playboy de família nobre. Odeio esses vagabundos, que não valorizam a vida. Rosa, amarre-o e leve-o à justiça. Sim. Não ousem. Eu sou. Senhora, não o leve à justiça.
Por quê? Conhece esse playboy? Ele é o quarto filho. Quem? Quarto filho, Senhor Pedro. É da família. Melhor ainda. Ai, ai, ai. Quem é você? Ousa puxar meu ouvido? Você? Eu vou. Que é a pior das maneiras? Quarto filho, é melhor calar a boca. Mateus! Você é o Mateus! Venha me ajudar, senão meu irmão vai perder esse bom irmão. Desculpe, quarto filho, não posso salvá-lo. Você, mulher. Quem é você? Como ousa me tratar assim? E você, Mateus? Por que obedece? Você traiu meu irmão e foi com ela? O quarto filho não aprendeu nada. Deixa pra lá. Se ele apanhar, não é nada mal. Pra não duvidarem da minha lealdade ao Marquês. Mateus, leve-o pra casa. Sim. Mateus, não ouse. Me solta. Você é mesmo minha cunhada? Não parece. Por quê? Você chama muita atenção. Meu irmão não gosta disso. Ele é muito sério e rígido. Sem romance. Ser uma deusa não adianta. Casar com meu irmão deve ter sido difícil, né? Fale direto, sem enrolar. Quero dizer, se o que acabou de acontecer não for contado a ele, eu te aceito como minha cunhada e te conto todos os gostos do meu irmão. Que tal? O seu reconhecimento não significa nada para mim. Além disso, sobre os gostos do seu irmão, se eu quiser saber, pergunto a ele. Ele mesmo me dirá. Que papo. Meu irmão não é desse tipo. Filho! Filho! Meu filho! Como saiu de casa e voltou assim? Por que voltou com o meu irmão? Tão arruinados? Furaram vocês? Não foi roubo. Cavalgou na rua. Quase morreu. Mãe, você ainda se lembra do exemplo do herdeiro Souza? A majestade o puniu severamente e ele ainda está de cama. Se não chegássemos a tempo, ele teria o mesmo fim do herdeiro Souza. Claro que me lembro. Mãe, eu só... Calado! Eu. Que desgraça você é! Saiu um pouco e já aprendeu o mal, imitando aqueles playboys cavalgando na rua. Eu sempre achei que o seu irmão era o rebelde. Não imaginava que fosse você. Mãe, não foi assim. Aquilo... Eu nem sei por que aconteceu. Eu nem sabia. Não se defenda. Desde pequeno, entre vocês, você sempre foi o mais ousado, o mais rebelde. Sem ninguém pra te controlar, você não sabe o que faz. Mãe, vamos esperar o Marquês voltar. Calma, mãe. Mano. Querida, você está bem? Se machucou? Se assustou? Eu já disse. Amanhã eu te acompanho. Tô bem. Foi só um acidente. Além disso, se eu tivesse saído com você, acha mesmo que nada aconteceria? Pelo menos não na minha frente. Esse é mesmo meu irmão. Sério e reservado? Ajoelhe-se. Irmão, eu sei que errei. Sabe que errou? Acha que apenas dizer que errou vai te livrar do que fez hoje? Não quis dizer isso, irmão. Eu só... Desculpe, irmão. Eu aceito todas as punições e assumir toda a responsabilidade, sem reclamar. Você já pensou que se sua cunhada não agisse rápido e o Mateus não ajudasse, quais seriam as consequências agora? Se você morresse ou se machucasse, seria culpa sua.
Mas e os outros? Os inocentes que foram afetados? Aqueles inocentes, suas vidas não valem nada, e ainda fala de ser um grande general. Mas nem o básico, proteger o povo, consegue. Que direito tem de ser general? Como vai ser? Me responda. Sua cunhada te salvou hoje. Você agradeceu a ela? Cunhada, obrigado. Se não fosse por você, eu teria causado um desastre. É bom que saiba. Reconhecer o erro já é um grande passo. Irmão, eu realmente sei que errei. Punir-me. Então, aplique a lei da casa. Pedro, irmão! Lei da casa? Lei da casa? Isso não é muito pesado? Irmão, usar a lei da casa não é muito severo? Sou como o pai dele, mãe. Na família Vasconcelos, quem erra deve ser tratado igual. Se a Bela não estivesse aqui hoje, seria um desastre. Por acaso quer que ele siga o caminho do herdeiro Souza? Espera! Espera. Vi que você queria falar. Por que não disse? Vi você naquele cavalo, segurando as rédeas com força, gritando desesperadamente. Não parecia querer ferir. Se tem um motivo, fale logo. Eu também não sei por que aquele cavalo enlouqueceu de repente. Enlouqueceu. Sim. Aquele cavalo eu comprei por um preço alto. Queria voltar antes do anoitecer. Mas mal entrei na cidade, parece que foi provocado e começou a galopar. Mano, por mais que eu brinque, não ousaria galopar na rua. Então, eu não fiz de propósito. Só que não sei por que o cavalo enlouqueceu. Por que não disse antes? Porque não tinha certeza. Tive medo de que, se eu falasse, achassem que era desculpa para me desculpar. Além disso, foi culpa minha. Então, eu o entendi mal. Mesmo sem querer. Ainda é culpa sua. A partir de hoje, vá se ajoelhar no santuário e reflita bem. Sim. Espera. Cunhada, o que foi? Tudo bem. Mas sua mãe quer falar com você. Que falar o quê? Mãe, seu rosto, seus olhos mostram claramente que quer falar. Vá trocar de roupa e cuide logo do machucado, se for ao salão ancestral assim, e os ancestrais te virem. Que imagem é essa? Vai logo. Sim. Mãe, sabe que entendeu mal o quarto filho. Por que não se desculpa? Desculpar? Sou a mãe dele. Que adulto se desculpa com um jovem? Que absurdo! Se um adulto entende mal um jovem, também deve se desculpar. Se não se desculpar, essa culpa ficará para sempre no seu coração. Se encontrar o quarto filho no futuro, essa culpa vai piorar e a distância dele também vai aumentar. No futuro, temo que fiquem muito distantes. Preciso de uma pirralha para me ensinar? Pedro, olha como ela fala. Controle ela logo. Mãe, a Bela tem razão. Ela é jovem. Não leve a mal. Acho que ela tem razão. Vão. Leve sua mulher e vão logo. Mãe, eu também acho que a cunhada tem razão. Você bateu no quarto irmão na raiva. Deve se desculpar com ele. Você também vá logo. Eu fiz sua mãe ficar brava. Você não tá bravo, né? Não é só minha. Ela também é sua. Mal vi sua mãe algumas vezes. Não consigo dizer. Não faz mal. Ai, não me interrompa. Minha mãe não tá brava. Ela só se sentiu humilhada. Não se preocupe. Eu sei. Isso é o que chamamos de raiva por vergonha.
Então, no futuro, não serei assim. Como assim? Quando tivermos filhos, não farei isso. Serei um bom pai. Ainda é cedo. Falamos quando tivermos. Ai. Íamos passear hoje. Mas cheguei na boutique Encanto e fui atrasada com isso. Acabei de lembrar. Hoje no chá tenho algo importante com o Ricardo. Acho que já devo ir. Ei! Já que vai sair, que tal me levar? Já que é no caminho. Então, com muita relutância, te levo. Obrigada, esposo. Cunhada! Cunhada, você vai sair hoje? Que foi? Você também vai? Quero comprar roupas novas. Queria te pedir para escolher. O que deu nela? Sua atitude comigo melhorou muito. Vamos juntos? Uau! Essa roupa. Má! Boa tarde, senhoras. O que desejam ver? Queremos ver roupas prontas. Mostre-nos em volta. Claro, por aqui. Ei, Letícia, essa saia te caiu bem. Ei, primo Gabriel, o que acha dessa saia? Eu fico bem nela? A prima Letícia fica bem em tudo. Já que a prima gostou, eu vou comprá-la. Só pra vê-la sorrir. Letícia, o primo Gabriel te trata tão bem. Por que eu não tenho um primo tão bom? Cunhada, que saia linda! Marina! Primo Gabriel, o que faz aqui? Marina. Letícia, Carolina, vocês também vieram comprar roupas? Marina, você tem bom gosto. Escolhemos a mesma saia. Marina, essa saia a Letícia viu primeiro. Deixe para a Letícia. Mas eu também gostei muito. Em tudo, o primeiro tem prioridade. Marina, você não sabia disso? Primo Gabriel, não quis dizer isso. Se essa roupa fosse comprada pela Letícia, eu não a tiraria dela. Eu vou comprá-la. Escolham outra. Mas você ainda não comprou, né? Por que eu não posso comprar? Tudo bem. Se a Marina gostar, eu deixo pra ela. Letícia, você é muito gentil. Por que a Letícia tem que ceder? O conjunto e os sapatos custam 300 taéis. Não tem como pagar, né? Você! Desculpem, senhoritas. Obrigado pela visita. Mas este vestido azul já tem dono. Então eu não posso vendê-lo a vocês. Quem reservou? Eu pago o dobro. É que... Nem o triplo. Senhor Dourado, embrulhe e envie a Casa Vasconcelos. Certo. Quem é você? Como nunca te vi antes? Deve ser a nova esposa do meu primo. Que plebeia. Quem é você? E quem é seu primo? Sou Letícia Rocha. A dona Vasconcelos é minha tia. Meu primo é o atual marquês. Então me reverencie e me chame de cunhada. Tem razão, cunhada. Fui mal educada. Chega. Não te maltratei. Não faça essa pose de vítima. Você é Isabela Duarte, a mulher que tomou o lugar da minha irmã. Quem é você? Ela é a irmã da primeira esposa do meu irmão, a Helena Fonseca, Carolina Fonseca. O lugar da sua irmã? Que lugar? Um altar? Como ousa humilhar minha irmã? Eu vou contar ao meu cunhado como você a desrespeitou. Ela é a esposa legítima dele. Você é só a segunda esposa. Não foi você quem a humilhou? Você usa a situação da sua irmã em público.
Qual a sua intenção? Você fica dizendo que eu tomei o lugar dela. Mas eu acho que você é quem mais quer tomar o lugar dela e casar com o cunhado. Você... Mentira! Não é isso! Você não me difame! Olha como ficou vermelha, com vergonha e raiva. Se culpando? Ah, deixa pra lá. Chega. Como se eu não tivesse dito. Não parece que tenho algo a esconder? O que quer dizer, senhorita Rocha? Nada. Não é nada. Senhora Vasconcelos, sei do poder da família Vasconcelos. Mas isso não te dá direito de insultar a Letícia. Eu te maltratei? Quem você pensa que é para me dar lição? Você é digno? Você! Se você não sabe qual é o seu lugar, eu não me importo de mandar a Rosa te bater para te acordar. Cunhada, o que foi? Vai defender eles? Não! Ele é o primo Gabriel. Não é nada disso. Realmente não é nada disso. Mas eu ouvi dizer que os Vasconcelos não têm parentes de família Lima. De que família ele é seu primo? Ah, senhora, entendeu mal. O primo Gabriel é filho do meu tio. Minha prima o chama de primo, porque somos muito próximos. Ah, entendi. Então é só forçar parentesco. Mas qual é a relação de vocês? Por que estão iguais? Será que estão conectados? E vestiram iguais sem combinarem? Nossa, é mesmo. Esses dois talvez tenham algo. Marina, não entenda mal. Nossas roupas serem iguais é pura coincidência, não foi por acaso. Se te incomoda, eu juro que vou jogar fora. O que vocês vestem e se mal interpretam, mesmo que se amem, não nos interessa. A Marina é ingênua, mas não se ache tanto e nos trate como idiotas. Senhora Vasconcelos, te respeito como mais velha, mas não precisa ser tão cruel. Respeita como mais velha? Então devia se ajoelhar e me reverenciar. Você, cruel? Só falei a verdade. E já me chama de cruel? Minha crueldade não chega aos pés do seu rosto. Não tem talento, mas se acha santo, cheio de si. Melhor olhar no espelho e lavar esse seu cheiro de ranço. Que direito tem de me julgar? Cala a boca! Calado! Não fale assim da minha cunhada! Você vai mesmo defender ela contra mim? Marina, você não gosta do Gabriel? E agora, por causa dessa mulher, vai se virar contra nós? Senhor Dourado. É assim que a Boutique Encanto trata os clientes? Isso mesmo. Quando chegamos, disseram que a saia não estava reservada. Mas para agradar essa mulher, ignoram quem chegou primeiro e vendem a saia para ela. Vocês ainda querem manter a loja aberta? Senhorita Fonseca, entendeu mal. Na verdade, não vendemos a senhora Vasconcelos. Achei que sou cega ou surda. Não disse isso antes. Eu a dei de presente à senhora Vasconcelos. E tem mais. Tudo na Boutique Encanto, se a senhora Vasconcelos gostar, ela pode levar. Uau! Ah, não. Podemos levar até a casa dela, pra ela escolher. Por quê? Isso, por quê? Quem é essa senhora Vasconcelos? Como nunca ouvi falar dela antes? Senhor Dourado, diga a eles por quê. Porque a senhora Vasconcelos é a dona da Boutique Encanto. Tudo que há aqui é da senhora Vasconcelos. É o dote dela. O que disse? Impossível. Essa loja tem mais de 10 anos. Isso, 12 anos. Porto Real, capital imperial. Cidade Doce. Tem 3 boutiques Encanto no Império Real, todas da mesma fonte. Minha mãe abriu quando eu era criança, para o meu dote. A cunhada é incrível! Só moças de família nobre vêm aqui. Mas quem tem uma loja tão grande? Ela é tão rica! Desde que era pequena, a mãe dela já planejou tudo. Tenho muitas irmãs, e os homens da família não ajudam. O dote tem que ser dividido, porque sendo mulheres,
O tratamento da Isabela e o meu são tão diferentes. Mas, se você gostou da roupa, eu até te dou. Ela vai ceder para mim? Mas as saias da Boutique Encanto não são vendidas para putas e cães. Pare de falar besteira. Eu e a Letícia somos inocentes. Primo Gabriel, Letícia, vocês realmente... Marina, acredite ou não, não sinto nada pelo primo Gabriel. Sei que sempre gostou do Gabriel. Cala a boca! Se difamar alguém de novo, eu te dou uma surra. Vocês três, sumam da minha loja, para não sujarem o meu lugar. Senhores, por favor. O que tem de especial? Só se acha por causa dos Vasconcelos. Saiam! Saiam! Saiam logo! Que Marina, que Isabela, hoje me humilharam. Um dia vou pagar em dobro. Se quiser correr atrás dele, não vou impedir. Mas se acontecer algo no futuro, não vou te ajudar. Não queria correr atrás. Só me sinto muito estúpida. Não percebi algo tão óbvio. Foi bem estúpido. Ele não tem talento, nem beleza, nem figura, nem caráter. O que você viu de bom nesse lixo? Não entende. Eu não entendo, eu também não. Ele era muito bom comigo quando criança, mesmo quando engordei. Nunca disse nada de mal. Não sei por que ele virou assim. Tá bom. Não adianta pensar. É melhor olhar para essas flores. Aliás, vi que gostou dessa saia. É sua. Sério? Obrigada, cunhada. Então a cunhada comprou pra mim. É tão bom ter uma cunhada. Quem diria que a cunhada fosse assim? É muito esperta e muito forte. O Pedro tem sorte. Eu achei ela muito rude. Não perdoa ninguém. Não tem paciência. Dizem que a esposa deve ser sábia. O senhor Vasconcelos casou com uma flor da primavera com espinhos. Venha, Ricardo. Mano Vasconcelos, chega. Você! Uma palavra a mais. Será a sua última. Ele... Que falta de respeito! Você que falta respeito. Senhora. Mano! Cunhada, vou indo então. O que faz aí? Suba logo. Não sou cachorro nem gato pra subir só porque você mandou. Senhora, tem muita gente. Se demorarmos, vai dar engarrafamento e teremos que voltar a pé. Senhora, o pessoal está se aglomerando mesmo. O que houve? Você estava tão animada antes de sair e agora parece uma bomba. Para onde a senhora vai agora? Não vou mais. Vou voltar. A senhora não parece feliz. O que aconteceu? Quem te irritou?
Você. Eu? Quando eu irritei a senhora? Doce de frutas! Doce de frutas delicioso! Senhora, tem doce de frutas lá fora. Quer provar? Pare! Rosa, compre castanhas assadas e doce de frutas. Sim. Senhora. Senhora, o que eu fiz para ofendê-la? Ai, não sei quem foi que disse antes que não se irritava fácil. Não estou brava. Só estou chateada. Quero castanha assada. Coma. Quente é melhor. Tô com sede, quero água. Senhora. Já esfriou. Não quero. Procurando defeitos. E daí? Deve ter um motivo. Senhora, por que está brava sem motivo? Como assim sem motivo? Se não fosse por você, por que elas viriam me provocar e me irritar? Elas são as famílias Fonseca e Rocha? Como sabe? Ah, porque as lojas estão bem próximas. E vocês não estavam falando baixo, então acabei ouvindo. Não espiei de propósito. Não me envolvi. Porque não queria que pensassem que a senhora depende de mim. Além disso, eu sei muito bem que com a inteligência da senhora, ela consegue lidar com isso. Se eu me metesse de repente, só daria assunto. Ah. Por que esse suspiro? Só não esperava que a senhora tivesse uma família tão ilustre. Então não se preocupou comigo ser humilhada por elas? O Sr. Alves estava de guarda lá fora. Não deixaria a senhora em perigo. Sendo assim, tenho algo que preciso deixar bem claro. Diga, senhora. Hoje, só por sua causa, eu não lidei com elas. Mas se no futuro elas forem tão tolas de me provocar, não me culpe. Não será só uma discussão. Não vou me importar com o status delas. Nem com a própria mãe ela nunca cedeu. Como as Rocha e Fonseca merecem. Uma é sua prima. A outra irmã da sua esposa. Não vai defender elas? Mas a senhora é minha esposa. A dona dos Vasconcelos. Mãe dos meus futuros filhos. Não devo defendê-la mais? Tá.
Mas quem é a senhorita Fonseca? Por que nunca ouvi você falar dela? É uma mulher comum. Parece que não a conhece bem. Ela não é sua primeira esposa? Senhora, não pergunte mais. Não vou perguntar. Deixa. Não devia perguntar. Não tem nada a ver comigo. O que quer dizer, senhora? Como assim não tem a ver? Não é verdade? Afinal, aos seus olhos, sou apenas uma esposa de família humilde. Sou uma estranha. Por que me preocupar e me sofrer? Se não quer falar, não vou insistir. Afinal, é o seu assunto, o assunto de vocês. Isabela, sabe o que está dizendo? Não entendo. Aquela boca que me beijou ontem. Como diz coisas tão frias agora? Claro que sei. Não precisa dizer meu nome, nem olhar pra mim com essa atitude de superioridade. E nem tente me ameaçar. Superioridade? Ameaçar? Eu sou assim na cabeça dela? Você se cansou hoje. Descanse bem. Por que ela não me chamou? Senhora, brigou com o Marquês? Não. Faça o que tem a fazer. Sim, vou esquentar a água para o banho de hoje. Depois, vou limpá-la, massajar as pernas e a espinha para relaxar. Sim. Por que o Nuno parece tão bravo? Só quem se importa ficaria bravo com isso. Ele tão bravo. Será que se importa com o que eu disse? Será que o Nuno se importa comigo? Marquês, chegaram da família. Dizem que ofenderam a senhora sem querer. Vieram para pedir desculpas. Mande eles sumirem. Sim, sim. Entre logo. Marquês, o jantar está pronto. O senhor quer comer agora? O senhor já não come há várias horas. Vá fazer uma sopa de pombo. Sim. Por que está balbuciando? Fale. A cozinha disse que sobrou um último pombo. E já foi feito o pombo assado que a senhora pediu. Quando o casal briga, criado sofre. O Marquês está muito irritado. Está como uma bomba. Vai explodir a qualquer momento. Ainda vai comer? Não disse que a senhora ia comer? Então o que eu como? Fique com fome. Alguém? Que horas são? Marquês, são 9 da manhã. Alguém? O que deseja, Marquês? Que horas são? Marquês, é meio-dia. Aconteceu algo na casa? Não. Alguém veio? Tampouco. Ninguém mesmo. Eu vigiei a porta de manhã. Nenhuma mosca entrou. Ninguém se importa comigo. Então por que eu me importaria? Pra que me preocupar? Tão frio e distante. Pareço até um homem sem esposa. Uau! A senhora é incrível! Subiu tão alto! Você joga. Vou descansar. Ah! O que foi?
Senhora, o nosso pipa parece ter soltado e voado. Veja para onde foi. Conseguimos pegar? Parece ter caído no quintal da frente. Deixa pra lá. Vamos soltar outro. Alguém. Marquês. Que barulho. O que houve? Marquês, eu estava lá fora e achei um pipa. De onde veio? Veio do quintal da senhora. Eu fui perguntar. Ela soltou um pipa hoje. Tão animada. Ela consegue agir como se nada tivesse acontecido e soltar um pipa. Parece que, como ela disse, não se importa comigo. Será que ela quer dizer que devia ser como este pipa? Voando alto, mas acabou caindo no meu quintal e ficou presa? Marquês, este pipa. Devo devolver? Não. Marquês. Se alguém vier procurar, diga que estou aqui. Que a senhora venha buscar. Sim. Você com certeza virá. Até o anoitecer ela não veio buscar o pipa. Alguém. Marquês, leve este pipa e queime-o. Ah, sim. O que foi, Ricardo? Olha, faz uns dias que não vai ao tribunal. Tive medo que estivesse doente. Vim te ver. Mas sua aparência piorou bastante. Brigou de novo com sua esposa? Que bobagem. É que estou muito ocupado. Pois é. Você não parece o tipo de brigar. No máximo, quando chateado, fica bravo sozinho. É tão óbvio assim? Mas dizem que o amor de casal é forte. E as brigas passam rápido. Ei, me escuta. Vai e peça desculpas à sua esposa. É a melhor escolha. Mas você nem sabe o que houve entre nós. Por que tem tanta certeza que a culpa é minha? Num casamento, não importa quem errou. O importante é alguém ceder primeiro. Se ninguém ceder e continuarem de calcinha, mesmo a pessoa mais boa vai se cansar. E aí não vai valer a pena. Claro, se você não ama sua esposa e acha que ela não importa, então esqueça o que eu disse. Bem, tenho que ir. Minha esposa hoje fez o almoço e me trouxe. Se não comer, vai esfriar. Até Mano Nuno. Se eu não me importasse neste tempo, como eu ficaria assim? Como você pode perder a cabeça por causa de uma mulher? Um homem deve ter orgulho, entendeu? A Isabela é só sua esposa, e a esposa deve obedecer ao marido. Então você não errou, me escute. Você está muito errado. Você é mais velho que ela. Ela veio sozinha, longe da família para casar. Como marido, deve ser compreensivo e tolerante. É só dar um jeito. Qual o mal em ceder? Naquele dia talvez ela só tenha falado por impulso. Já a ignorei por vários dias. Considere isso um castigo. Aliás, num desentendimento, será que eu não tenho culpa? Amar o amanhã. Mas quantos amanhãs há? Se demorar mais, ela pode desistir de vez e voltar a Porto Real. E aí você vai se arrepender. Tem razão. É verdade. Olha, este casamento foi ordenado pelo imperador. Se for menos de um mês de casados e se divorciarem, ninguém vai sair impune. Não é? Isso. Então, mesmo pela segurança de todos, você deve pedir desculpas. Peça desculpas. Desculpe. Marquês. O que foi? Tem uma carta. Para a senhora, de Porto Real. Chegou na hora certa.
O que o Marquês quer? Marquês, o que quer comigo? Ah, aqui tem uma carta de Porto Real para a senhora. Obrigada. Somos casados. Não precisa de formalidades, senhora. Eu errei naquela dia. Desculpe, me perdoe. Eu também errei. Te perdoo. Estamos quites. Que linda. Algo mais? Ah, lá no meu escritório ainda tenho trabalho. Volto para o jantar. Pode ir. Ela nem tentou me convencer a ficar. Ai. Senhora, ouvi que o senhor Duarte respondeu. Meu quintaéis. Meu pai foi muito generoso desta vez. Claro, é a filha legítima dele. Para quem mais seria generoso? Em uns dias, vá sacar o dinheiro e compre para si novas roupas e joias. Obrigada, senhora. A senhora é tão boa. Na próxima vida, ainda serei sua serva. Boba. Ah, senhora. Quando o Marquês saiu, parecia ter algo a dizer. O que ele quis dizer e não disse não era algo tão importante. Quero ver quando ele vir me procurar. Que calor! Pedro Vasconcelos! Quer me matar de susto? Senhora, acordou? A esta hora da noite, por que não foi dormir no seu quarto? O que faz aqui? A cama lá é dura demais. Não consegui dormir. Você não gosta de cama dura? O principal é que senti saudade da senhora. Você não é o Nuno. Quem é você? Saia da pessoa do Nuno. Já, senhora. Chega. Só você pode me assustar. E eu não posso assustar você? Não tem essa maravilha. Senhora, quando disse para não perguntar, não foi por achar que perguntou demais. Mas sobre os Fonseca, eu nunca gosto de falar. Não é para protegê-los, mas sobre o casamento com os Fonseca, para mim, sempre foi vergonhoso. Então fala logo, vou dormir. O Sr. Fonseca foi meu mentor. 10 anos atrás, após passar no exame, eu queria logo dar a boa notícia a ele. Ele ficou muito feliz ao saber e disse que um desejo seu se realizou. Ao mesmo tempo, ele estava morrendo. Na hora da morte, pegou minha mão e disse que restava um último desejo, que era... Então, ele fez a irmã de Helena se casar com você, para que fossem parentes. Que esperta, senhora. Acertou em cheio. Mas eu ouvi dizer que a filha mais velha dos Fonseca tem uma doença congênita, e até os médicos afirmaram que ela não passaria dos 20. Foi porque o Sr. Fonseca achou que os jovens não eram confiáveis, e temia que, após sua morte, eu cortasse laços com os Fonseca. Assim, instigado, tomou essa atitude. Então, por que você aceitou? Porque antes, não me interessava por mulheres. E como foi o último desejo do meu mestre, me casei sem pensar direito. Você é mesmo bobo. A família Fonseca queria que Helena tivesse um filho meu logo. Mas ela era muito frágil. Já era difícil para ela viver. Ter um filho era impossível. Então, no dia do casamento, ela fingiu ter uma crise. Aguente firme. Vou chamar o médico. Ele vai te tratar. Obrigada, Sr. Vasconcelos. No dia seguinte, saí da capital. E não voltei por anos. Ou seja, vocês não dormiram juntos. E como ela não teve filhos,
Viveu mais alguns anos. Nós três temos a mesma sorte. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe morreu. Todos tinham mãe, só eu não. Todos diziam que criança sem mãe é como erva. Se minha mãe estivesse viva, eu seria uma filha muito feliz. É uma pena, senhora, mas não é erva. É um tesouro. Como a senhora acabou de lembrar, eu acabei de lembrar. Minha avó faleceu quando eu tinha 5 anos. Meu pai faleceu aos 16. Meu avô faleceu aos 19. Só sobrou eu e minha mãe. E não nos conhecíamos bem. No 10º ano de Augusto, a caminho do meu posto, encontrei bandidos. Fui ferido no ombro. A faca era tão grande. No 15º ano de Augusto, encontrei piratas. Lutamos até a morte. Caímos na água juntos. Quase morri. E tem mais. Há poucos anos fui incriminado. Fiquei preso por 15 dias. Que absurdo! Você não está competindo comigo? Ai, você bateu exatamente na minha ferida. Ai, desculpa. Te machuquei? Tudo bem. Já sarou. Só brincando. Seu idiota. Está se sentindo melhor? Então, antes do casamento, você ainda era virgem, né? Esquece. Me responda direto, sem rodeios. Fala. E daí se for? Então, na sua idade, ainda era um rapaz solteiro? Por isso, antes era tão inexperiente. Não foi nada confortável. Na minha idade. Inexperiente. Tão puro assim. Ótimo. Elogios não valem. Ah, hoje é meu dia de folga. A senhora não gostou mesmo? Ou me despreza? Eu realmente subestimei o desejo de vitória de um homem quase 30. Senhora, o Marquês mandou isso para a senhora. Traga para eu ver. É uma loja. Que ótimo! Agora a senhora tem uma nova renda. Gananciosa. Então guarde isso para mim. Fique tranquila. Garanto que estará seguro. Meu modesto trabalho. Espero que goste. Dê isso ao Marquês. Diga que é meu presente de volta. Sim. Então o Nuno Vasconcelos esculpiu este grampo.
Entre. Marquês, a senhora mandou, como retribuição. A senhora mesma fez. Minha obra-prima. Ousas rejeitar? O senhor e a senhora se reconciliaram. O período mais difícil foi para nós, os servos. Agora o tempo melhorou. O sol voltou a brilhar. Gostou da propriedade que te dei? A terra da Serra Verde. Vale ouro. Não se arrependeu? Ninguém tem objeções? É minha propriedade privada. Você é minha esposa. Te dei. Para me desculpar, preciso de um presente. Eu também te fiz algo errado. Devo preparar um presente sincero e valioso? Se concordar, você já era. Já tenho. Não me interessa. A Bela mesma fez. Por que eu rejeitaria? Este é o presente, valendo ouro. Certo. Então aceito como presente. Então o assunto está encerrado. Um toque de mãos. Que comportamento suspeito! O que está acontecendo? Primo Gabriel, senti sua falta. Desde que voltei da boutique Encanto, meu pai me colocou em casa-prisão. Sorte que me tirou daqui hoje. Letícia, senti sua falta também. Nesses dias, você sofreu. Primo, agora só você pode me ajudar. Letícia, basta pedir. Eu te ajudo. Você sabe que vou casar com o Duque Renato. Mas por causa de nós dois, ele está bravo com os Rocha. Meu pai valoriza a honra e agora está decepcionado comigo. Minha única chance é aproveitar a chance de ser a concubina do Duque para reconquistar o meu pai. Se ajudar o Duque a atrair os Vasconcelos, eu falo bem de você para o Duque. Assim, na carreira, você vai subir rápido. Os Vasconcelos não apoiam o príncipe herdeiro? Como eu os atraio? Seu bobo. A Marina não gosta de você? Só precisa achar a chance de ter uma relação com ela. Assim, os Vasconcelos terão que te dar ela. E você é meu primo. Assim, os Vasconcelos terão que apoiar o Duque Renato. Isabela, eu não toco. Mas a simples Marina, eu sei como te dar um jeito. Mas... Quando você for promovido, eu fujo com você. Que tal? Sério? Claro, claro que claro. Certo. Eu vou conseguir.
Marina? Não é a irmã do cunhado da senhorita? Não, preciso avisar a senhorita. Chefe, uma porção. Delícia! Chefe, mais uma. Vou levar para minha cunhada provar. Aqui. Senhorita, me espere. Quanto custa? Senhorita, devemos voltar. A senhora Duarte vai se preocupar. Calma, vou passear mais. Laranjinha, tem muita coisa. Leve para casa, para minha cunhada provar. Eu volto logo. Uma espetada. Então espere aqui. Volto logo. Vá! Senhora, más notícias. A senhorita sumiu. Calma. O que aconteceu? Foi assim. Fui às compras com a senhorita. E então Mas procurei por toda parte e não a encontrei. Não quis demorar e vim logo avisar a senhora. A Marina não é uma criança. Já é grande. Não sumiria do nada. Só há duas possibilidades. Ou no caminho teve um imprevisto e ficou presa, ou foi sequestrada. E o que fazemos agora? A senhorita foi levada por sequestradores? O mais importante agora é achar a Marina. Rosa. Avisa ao Marquês. Peça mais homens. E vigie os vendedores da rua. Sim, vou agora. Laranjinha, vá perguntar onde a Marina sumiu. Não revele o nome da Marina. Sim. A Marina sumiu? Quem tem tanta audácia? Só andei na capital imperial 2 vezes. Ainda não conheço bem. Por favor, mandem homens buscar a Marina em segredo. Além disso, não contem isso à mãe por enquanto. Eu sei. Tem medo que a mãe desmaie? E também, se alguém espalhar isso... Mesmo a Marina voltando ilesa, vai arruinar a reputação dela. Sim, e mais... Mande mais homens vigiarem o palácio do Duque Renato, especialmente a Letícia. Quer dizer que ela mandou sequestrar a Marina? Ela é a maior suspeita. Além disso, é óbvio que a Marina é de família nobre. Os ladrões podem ser astutos, mas têm cérebro. Por que atacariam ela? Além disso, além da Letícia, eu não consigo imaginar quem mais teria rancor da Marina. Dói! Onde estou? Gabriel! Onde é que eu estou? Qual é o seu objetivo em me trazer até aqui? Você continua tão gulosa quanto sempre. Você parece uma bola. Eu tive que dar um duro trabalho para te trazer até aqui. A Marina se importa muito com a aparência. Ela odeia que a chamem de gorda. Se eu falar assim, ela vai desabar em lágrimas. E daí que eu sou gulosa? Comi do seu arroz? Que te importa? Aff. Grossa. Antes, a Marina era tão submissa. Quem diria que agora ousaria retrucar? Eu sou grossa mesmo. Que te importa? Não conseguiu me carregar. Não é porque você é frágil. Eu sou gorda porque tenho sorte. Aff. Desde quando você é tão picante? Aprendi com a cunhada. Como assim picante? Eu sou só bem-falante. E você se diz erudito? Eu só te pergunto. Não tenho nada contra você. Por que me trouxe para cá?
Casa comigo. Só se casar comigo, o Duque Renato voltará a valorizar Letícia e a família Rocha. Assim, eu poderei voltar à academia e fazer o exame. E um dia, estar no salão imperial. Honrar minha família. Você enlouqueceu? Que besteira é essa? Não vou me casar com você. Sendo assim, então vou seguir o plano original. O que vai fazer? Não se aproxime! Não se aproxime! Se me tocar, meu irmão não vai te perdoar. Neste fim de mundo, quem você acha que vai te salvar? Só nos seus sonhos. Cunhada! Irmão! Socorro! E então? Ordenei fechar as portas da cidade. Todos os cruzamentos estão sendo revistados. O que fazemos? Senhora, o gerente da boutique Encanto quer vê-la. Diz ter encontrado a senhorita Vasconcelos. Leve-o logo. Marquês, senhorita, é o seguinte. Ontem, indo ao depósito, eu vi Letícia e Gabriel agindo de forma suspeita. Ouvi que tramam o sequestro da senhorita Vasconcelos. Que atrevimento de Gabriel e Letícia. Vamos, leve-nos a Marina. Sim. Cunhada, socorro! Cunhada, socorro! Acho que ouvi a voz da Marina. Vamos. Cunhada, cunhada, socorro! Cunhada, irmão! Cunhada, enfim chegou. Achei que nunca mais ia te ver. Já passou. Não chore. Já passou. Já passou. Amarre ele. O inútil do Gabriel. Será que falhou? Senhora, deu certo. Rápido! Chame os homens, vamos! Ah! Que gritaria é essa? Que barulho! Calma. Seu querido primo não morreu. Ele só parece estar morto. Isabela, o que quer? Sou a concubina do Duque Renato. É melhor me soltar, senão... Você! Senão o quê? Se o Duque Renato ver você deitada com o Gabriel, o que ele vai pensar? Marina, você é a vítima. O que quer fazer? Você me salvou. Faça o que quiser. Seu lenço. Sua roupa íntima. Seu selo. Seu saquinho. Esses 4 itens que provam sua identidade estão em minhas mãos. Se você usar comigo ou meus próximos, essas coisas vão aparecer em outro homem que não o Duque Renato. Para a honra real, você morrerá. Você vai me deixar ir assim? Não te poupei, só te dei uma saída. Escolha. Entendi. Cunhada, ela vai fazer mais algo assim? Calma. Isso envolve a vida e a reputação dela. Ela não vai. Levem-no daqui, para o calabouço. Sim. Cunhada, você agora tem cada vez mais a postura de matriarca. Parece que nada te abala. Matriarca. Só ter a postura de matriarca não basta. Preciso de algo concreto.
O que a matriarca tem, eu também devo ter. Marquês, ainda lembra do que me prometeu o terceiro ponto? Te dou o controle da casa. Certo. Amanhã falo com minha mãe. Quando voltarmos, os selos e registros da casa serão todos seus. Você aceitou tão rápido. Achei que iria hesitar. Eu já tinha te prometido isso. Você é a matriarca dos Vasconcelos. Controlar a casa é o seu dever. Se a Bela quer, eu dou. Então, quando nos casamos, por que não me entregou? Você era nova na casa. Se eu te desse o controle da casa na época, tive medo que minha mãe e os outros ficassem insatisfeitos. Mas agora é diferente. Agora todos viram sua capacidade. Pode assumir tudo sozinha. Confio em você. Só confia tanto assim? Senhor Vasconcelos? Que foi? Não gosta da minha confiança? Gosto sim, mas se não confiar em mim, tudo bem, porque eu também não confio. Lindinha. Velho. Não quer perder em nada, né? Você gosta de perder? Não gosto. Mas se for com a senhora Duarte, não me importo. Você não está perdendo nada. Você está ganhando um banquete. É mesmo? Faz sentido. Sogra, com todos aqui, quero dizer algo. O que foi? Quero o selo. Você. Você. O que disse? Repete isso. Quero o selo. A cunhada é tão ousada assim? O que disse? Repita isso. Quero o selo. Você já estendeu a mão na minha cara. Você sabe o que esse selo significa? Claro que sei. O selo simboliza o controle da casa. Então por que pede? Mal chegou aqui e já quer o meu controle. Além disso, você é só uma pirralha. Sabe mesmo administrar a casa? Claro que sei. O selo e as contas dos Duarte estão nas minhas mãos. Antes de me casar, eu cuidava de tudo na casa. E tudo estava em ordem. Nunca cometi nenhum erro. Os Duarte são os Duarte. Aqui são os Vasconcelos. Como podem ser comparados? Isso mesmo. Você. Mal faz meses que se casou, se me perguntar. Mãe, essa é a minha vontade. Sua vontade é? O selo e as contas deviam ter sido entregues a Bela no casamento. Por vários motivos, atrasamos até hoje. Ela é minha esposa, a matriarca dos Vasconcelos. Mãe, se ela não tiver poder, no futuro, em algum evento na capital, ela não seria desprezada e julgada? A Bela é muito capaz, todos podem ver. Além disso, temo que a senhora não aguente. As contas do fim do ano dão dor de cabeça na primeira página. E o resto sempre deixa os outros revisarem. Esse moleque, como expõe a mãe em público? Quero mesmo me aposentar. Mas se eu aceitar a Isabela agora, os outros vão reclamar, achando que eu a favoreço. Então, em vez de ter dor de cabeça e se estressar, é melhor entregar a Bela. Sim, senhora. Você já tem idade. Pense na sua saúde. Mãe, concordo que a cunhada tem o selo. Eu também concordo. Conhecendo a cunhada, confio que com ela no comando, a casa Vasconcelos vai florir. Mãe, se ela quer, é só dar pra ela. Fernanda, você também concorda? Já disse, sou a Fernanda, não a Fernanda. Eu concordo. Não vou brigar com ela. Já que todos concordam, vai para a primeira casa.
Obrigada, mãe. Agora, finalmente, poderei dormir até 10h45 da manhã. O que foi? Ah, a Marina é nova. Por que brigar com ela? Eu só estava brincando com ela. Mas quem é você? Ela é da terceira casa. É a Fernanda Rocha. É a heroína dos Vasconcelos. O neto mais velho da nossa casa foi ela quem teve. Só teve um neto. Não tenho que se gabar. Não é como se os Vasconcelos fossem acabar sem herdeiros, nem que ela tivesse 10 de uma vez. Então você é a cunhada da terceira casa. Na próxima vez, antes de falar, se apresente primeiro, para não parecer um parente aproveitador. Você! Ouvi que a cunhada dormiu até o meio-dia. Que pena! O meu cunhado teve que fingir estar doente para adiar a cerimônia do chá. Você sabe tanto. Escondeu-se debaixo da nossa cama? Você, que absurdo! Eu não! Se não foi, por que diz que o Marquês fingiu estar doente? Quero dizer que você desrespeitou a sogra e não quis servir o chá. Não serviu o chá da manhã, mas serviu do meio-dia. A sogra aceitou e bebeu. E disse que estava bom. Mãe, não é verdade? Quando eu te elogio o chá... Se a senhora gostou, mais tarde posso vir servir o chá da noite. Não precisa tomar chá à noite. Como vou dormir? Grossa, como tem coragem de dizer isso? É mesmo de família humilde, sem classe. Você é de família nobre, mas tem pouca educação. Mãe, olha pra ela! Chega! Parem de brigar. Marina, você é mais nova. Não pode falar assim. E você, Fernanda, isso é mentira. Não acredite nisso. Isabela, não pode ser mais compreensiva? Acho que a senhora se enganou. Eu sempre digo, quem não me provoca, eu não provoco. Se me tratam com respeito, eu retribuo. Veja, eu disse algo de ruim sobre a cunhada da segunda casa? Elas me provocaram primeiro. Quer que eu engula tudo e me submeta? Foi a família Vasconcelos que veio pedir minha mão. E Sua Majestade o ordenou. Não fui eu, Isabela, que implorou para casar com vocês. Se não estão satisfeitos, podem ir ver Sua Majestade e pedir que revogue a ordem, em vez de ficar aqui provocando a nova nora. O que foi? Nada. Só não tô me sentindo bem. Acho que comi algo ruim. Como assim? A comida aqui é sempre limpa. Como pode? Vou ao palácio. Vou chamar o Dr. Almeida. Não precisa. Parabéns, Marquês. Matriarca, a senhora Vasconcelos está grávida. Hahaha. Querida, vamos ter um filho. Uhum. Vamos ter um filho. Quando eu terminar de trabalhar, vamos juntos a Porto Real contar a boa notícia ao seu pai. Uhum. O que tá fazendo? Só tem 3 meses. Ainda nem se formou. Mas eu tô feliz. Bobo. Daqui pra frente, tem que nos proteger bem, a mãe e o filho. Fique tranquila. Vou proteger você e o bebê. Hoje fui ver Sua Majestade e falei do caso dos Rocha e Lima para Sua Alteza. Ele ficou furioso e ordenou exilar as famílias no sul do Império. Obrigada, Arthur. Diz, se nos conhecêssemos antes, nos amaríamos mais? Querida, na verdade, no nosso casamento, não foi o nosso primeiro encontro. Então, o nosso primeiro encontro foi quando? Dia 9 de março, ano 18 de agosto, às 21h45. Voltei à capital, passando por Porto Real. Coincidiu com o Festival das Flores. Fiquei mais um dia por causa do mar. E te vi na ponte.
Por que só me conta agora? Se eu contasse antes, sendo como você é, só riria da minha obsessão. Querida, desde que nos casamos, você já se arrependeu? Nunca.